Bom dia, alunos do Medcel aqui em São Paulo e em todo o Brasil que nos assistem pela internet. Eu sou o professor Leandro e vou dar aula hoje sobre as doenças da tireoide. Então, na primeira parte da aula, a gente vai falar sobre as disfunções tiroidianas, o hipo e o hipertiroidismo, e após o intervalo a gente volta para falar sobre as tiroidites, os nódulos e o câncer de tireoide. Só uma breve introdução com relação à fisiologia da tireoide. O principal hormônio produzido pela tireoide é o T3, né, que é o hormônio biologicamente ativo. O T4, na verdade, é um pró-hormônio, ele é convertido em T3, que o T3 é o que vai ter atividade biológica. E o T3 ele age através da interação com receptores que ficam no citoplasma, regulando a transcrição de sequências específicas de DNA. E existem receptores para o T3 em praticamente todos os órgãos e tecidos do organismo humano. Então o T3, o hormônio da tireoide, tem efeitos pleiotrópicos, né? Então aqui tem, resumidamente, alguns dos efeitos biológicos do T3. Ele estimula o metabolismo basal, então aumenta o consumo de oxigênio e a termogênese, aumenta o tônus simpático, aumenta o inotropismo e o cronotropismo cardíacos, estimula a hematopoiese, ele também estimula a motilidade do tubo gastrointestinal, aumenta o turnover proteico e também o turnover ósseo, é um estimulante da contração muscular, ele aumenta também a produção hepática de glicose, estimulando a gliconeogênese e a glicogenólise. E o hormônio tiroidiano também é fundamental na vida intrauterina para o correto desenvolvimento do sistema nervoso central do feto, principalmente nas primeiras 12 semanas de vida intrauterina, ele é fundamental, ok? Então vocês podem ver que as disfunções, tanto o hipo quanto o hipertiroidismo, podem ter sintomas em praticamente todos os órgãos, todos os sistemas. Vamos falar um pouquinho sobre o hipotiroidismo, ok? O hipotiroidismo, gente, nós definimos como a síndrome decorrente da deficiência de produção, que é a causa mais comum, né? A falta de síntese de hormônio tiroidiano pela tireoide, ou eventualmente a gente pode ter uma tireoide que produz hormônio, mas esse hormônio não produz o seu efeito biológico nos tecidos alvos, que são casos raros aí de resistência ao hormônio tiroidiano. Mas a imensa maioria dos casos é deficiência de produção, então a gente vai focar mais aí do hipotiroidismo por deficiência de produção dos hormônios tiroidianos. O hipotiroidismo a gente pode dividir em 3 grandes grupos etiológicos. As causas primárias, onde o problema está na glândula periférica, ou seja, na glândula tireoide. Ali existe uma doença que interfere com a capacidade dessa tireoide sintetizar T3, T4. De longe são as causas mais comuns, aí 99% quase dos casos de hipotiroidismo. E depois temos também as causas secundárias, causadas por doenças hipofisárias, que levam à deficiência do TSH, e as causas terciárias, por doenças hipotalâmicas com deficiência do TRH. E muita gente junta secundárias e terciárias sob essa denominação de centrais, porque a apresentação clínica e o manejo é bastante semelhante das secundárias e das terciárias. Com relação às causas primárias, a causa mais comum hoje de hipotiroidismo primário no nosso meio é a tiroidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, onde existe uma destruição citotóxica das células foliculares, das células do folículo tiroidiano, que são responsáveis pela produção de T3 e T4. 90% das vezes a tiroidite de Hashimoto cursa com um bócio, muitas vezes é um bócio leve, moderado, não costuma dar bócios volumosos, grandes, mas existe também 10% dos casos a forma atrófica, principalmente o hipotiroidismo de longa duração, de muitas décadas de evolução. A tireoide pode atrofiar, ser substituída por fibrose, e a gente tem então a forma atrófica da tiroidite de Hashimoto. Então, nos países desenvolvidos, onde não existe deficiência de iodo, que é o caso do Brasil, o caso dos Estados Unidos, de grande parte dos países desenvolvidos, a tiroidite de Hashimoto corresponde a praticamente 95% dos casos de hipotiroidismo. Então, uma causa extremamente comum, uma patologia extremamente frequente. Outras causas importantes de hipotiroidismo primário, lembrar a deficiência de iodo, né? O iodo ele é um mineral que é fundamental para a síntese do T3 e T4. Inclusive T3 e T4 tem esse nome devido ao conteúdo de iodo, né? O T3 são dois resíduos de aminoácido tirosina ligados a 3 moléculas, 3 átomos de iodo. Então T3 tem 3 iodos e o T4 tem 4 átomos de iodo na sua composição. Na pessoa que não tem uma ingesta adequada de iodo na sua dieta, um aporte dietético adequado de iodo, muitas vezes isso leva a um distúrbio do funcionamento da tireoide, bócios volumosos, gigantescos, às vezes aquele bócio que você enxerga de longe, com associação a hipotiroidismo também, muitas vezes grave, severo, que é o cretinismo. Então existem países hoje no mundo onde ainda há muita deficiência de iodo, principalmente países pobres,
como na África subsaariana, no Sudeste Asiático, no leste europeu também, muitos países do leste europeu também não tem um programa de iodação da dieta, então essas pessoas, esses locais ainda existe muita deficiência de iodo. Então, somando todas as causas de hipotireoidismo no mundo todo, hoje em dia a deficiência de iodo ainda é a causa mais comum de hipotireoidismo, em geral no mundo todo, tá? Porque ainda existe muita deficiência de iodo em países pobres. Mas nos países, aqui no Brasil, por exemplo, todo sal de cozinha que é produzido no país tem que ser iodado, tem que receber adição de iodo. Então, no Brasil não existe mais deficiência de iodo. Graças a Deus a gente eliminou esse problema. Então, hoje a maior causa é a tireoidite de Hashimoto. E outras causas aqui de hipotireoidismo primário, tireoidectomia por bócio ou por câncer, vai levar evidentemente a hipotireoidismo. Tratamento do hipertireoidismo, da doença de Graves com iodo radioativo. A irradiação externa da região cervical pode também interferir com o funcionamento da tireoide. Tireoidite pós-parto, tireoidite subagudas, aqui são as causas transitórias de hipotireoidismo, né? Tem as causas congênitas também, principalmente ectopia da tireoide. São os distúrbios aí do desenvolvimento embrionário da glândula tireoide que levam ao hipotireoidismo congênito. A causa mais comum é ectopia da tireoide, tá? Pode haver também agenesia, defeitos de síntese hormonal, que são as dishormonogêneses, o hipotireoidismo neonatal transitório. E aqui algumas drogas também podem levar ao hipotireoidismo, principalmente o iodo usado em doses altas, pode suprimir o funcionamento da tireoide, da mesma forma que a meldarona, o lítio, interferon, várias outras drogas também podem levar a hipotireoidismo. As causas centrais são causas raras de hipotireoidismo atualmente, tá, gente? Corresponde a isso, em torno de 1% dos casos de hipotireoidismo. Então, a gente vai suspeitar geralmente de uma causa central em paciente que já tem alguma patologia conhecida do sistema nervoso central que possa acometer a hipófise. O paciente tem um adenoma hipofisário, teve um AVC, um trauma crânioencefálico, alguma doença do sistema nervoso central. Aí a gente pode levantar a suspeita de hipotireoidismo central. Fora dessa situação é difícil, tá? Então, adenoma hipofisário, cirurgia da região celular ou irradiação dessa região para tratar o adenoma hipofisário, trauma crânioencefálico, síndrome de Sheehan, causas infecciosas que podem acometer aí a hipófise ou hipotálamo, como a tuberculose, a sífilis, algumas doenças infiltrativas como a hemocromatose, sarcoidose, panhipopituitarismo e causas também congênitas de hipotireoidismo central, mas são bastante incomuns. A epidemiologia, então, o hipotireoidismo, a síndrome do hipotireoidismo, ela é extremamente frequente na prática clínica. Pelo menos 2% da população adulta tem algum grau de hipotireoidismo, 10 vezes mais comum em mulheres do que em homens. Então, em mulheres adultas, 2% das mulheres têm hipotireoidismo. Então, se tiver 50 alunas aqui do Medcel assistindo essa aula, provavelmente pelo menos uma delas vai ter o seu hipotireoidismo aí. Dos homens adultos, mais ou menos 0,2%. E em idosos a prevalência aumenta, tá? A prevalência aumenta com a idade também, principalmente a partir dos 50, 60 anos de idade, a prevalência tende a aumentar também. Então, até mulheres idosas, até 6, 8, 10% das mulheres idosas podem ter algum grau de hipotireoidismo, de acordo com as diferentes casuísticas. Causas menos comuns de hipotireoidismo, como o hipotireoidismo congênito, principalmente por ectopia da tireoide, é descrito em 1 a cada 4 mil crianças nascidas vivas. Então, isso inclusive é estatística brasileira, mais ou menos 1 a cada 4 mil crianças nasce com hipotireoidismo congênito. E as causas centrais, 1 para cada 20 mil pessoas, então bem menos frequente. Com relação ao quadro clínico, o principal mecanismo pelo qual o hipotireoidismo provoca manifestações clínicas é devido à redução da atividade metabólica, que interfere aí com o funcionamento de vários sistemas orgânicos, e também existe acúmulo de glicosaminoglicanos, principalmente o ácido hialurônico, no interstício, que leva aí ao acúmulo de líquido também, que é o chamado mixedema, que é um edema fixo, não depressível, que muitas vezes aparece primeiro nas extremidades, nos pés, nas mãos, nas pernas, no rosto, que é o chamado mixedema, tipicamente associado ao hipotireoidismo. Então o paciente tem uma queda importante do metabolismo basal, redução da termogênese, e a gravidade do hipotireoidismo é muito variável. A gente pode ter um espectro grande de apresentações, desde pessoas que têm um quadro dramático de alta mortalidade, que é o coma mixedematoso, que é o quadro mais severo aí de hipotireoidismo, até quadros extremamente leves, onde o paciente tem uma alteração discreta dos exames laboratoriais, sem sintoma nenhum, que é o chamado hipotireoidismo subclínico. Então, tem vários espectros aí de apresentação.
Então, os sintomas podem ser fadiga, sonolência, perda de memória, dificuldade de concentração, depressão, raciocínio lento, né, pela perda de redução do metabolismo, dos processos metabólicos no sistema nervoso central, obstipação intestinal também é uma queixa comum, discreto ganho de peso, hipotireoidismo não provoca obesidade, tá, gente? Então esqueça, ninguém fica gordo, fica obeso por causa da tireoide, isso é mito. O máximo que a pessoa ganha com baita de um hipotireoidismo são uns 3 quilos aí de líquido que ela acumula pelo mixedema, só. Ninguém fica obeso por hipotireoidismo. Intolerância ao frio, mialgia, artralgia, cãibra, cefaleia. Em mulheres, frequente também a gente perceber queixas aí relacionadas à menorragia e à infertilidade por anovulatória, né, por anovulação crônica associada ao hipotireoidismo. E os sinais, no exame físico, a gente pode encontrar xerodermia, que é também uma manifestação frequente, o mixedema, que a gente observa mais frequentemente na frente da tíbia, né, na perna, também no rosto, pele amarelada, que não é icterícia, tá, gente? É acúmulo de beta-caroteno, então a carotenemia, que deixa a pele com um tom mais amarelado, alopécia, unhas frágeis, quebradiças, bradicardia, hipertensão diastólica, relacionados à interferência com inotropismo e cronotropismo cardíacos, lentificação psicomotora, aquele paciente que você pergunta alguma coisa, ele demora a responder, né? Fica uma consulta demorada, então é o hipotireoidismo, né, descontrolado, disfonia, fala lenta, hipotermia em casos mais severos. Nos hipotireoidismos graves de longa duração pode ter macroglossia, síndrome do túnel do carpo, insuficiência cardíaca e até derrames, né? Derrame pleural, derrame pericárdico, ascite em casos mais severos. Então isso aqui é uma tiazinha com um baita de um hipotireoidismo, olharzinho aí parado, né? Vocês veem aqui o mixedema periorbitário, uma pele seca, xerótica, cabelinho fino, né? Bochechudinha, edemaciada, então a carinha de hipotireoidismo. E esse tio aqui também, um olharzão parado, meio, né? Olha só como ele ficou mais jovem, né? Depois de repor o hormônio tiroidiano. Então, endocrinologistas são foda, né, gente? É o que a gente faz também. A gente não é fácil, não. Então, ó, o milagre aí que aconteceu com o vô aí depois que ele começou a tratar seu hipotireoidismo. Outros achados, redução da pressão arterial de pulso, tá? Esse é um sinal bastante característico. Então, como existe uma interferência com a resistência vascular sistêmica, que ela costuma estar bastante aumentada nos pacientes com hipotireoidismo, isso vai levar a um aumento da pressão arterial diastólica, por aumento da resistência vascular periférica. Ao mesmo tempo, o paciente pode ter diminuição do inotropismo, que pode levar até a redução da pressão sistólica. Então, o que acontece? A diferença entre a sistólica e a diastólica diminui a pressão de pulso, tá? Que isso é um achado característico, aquele paciente que tem uma pressão lá de 12/10, né? Então, isso aí tem que pensar aqui em hipotireoidismo. Bócio frequente, né? No Hashimoto costuma ser um bócio pequeno, moderado. Na deficiência de iodo pode ser um bócio gigantesco. Lentidão dos reflexos, principalmente a fase de relaxamento dos reflexos profundos, fica lentificada. Ataxia, surdez, então o hipotireoidismo é uma causa de surdez também em adultos, lembrar dessa possibilidade. E anemia extremamente frequente, que pode ser só pela diminuição da hematopoiese, né? Já que o T3 ele é um estimulador da hematopoiese, mas também o hipotireoidismo pode levar a deficiência da absorção de ferro, deficiência da absorção de B12, então é uma anemia muitas vezes multifatorial. Pode ser normo, pode ser hipo, micro e pode ser macrocítica. Qualquer tipo de anemia você pode ver no hipotireoidismo. E muitos estudos sugerem que o paciente com hipotireoidismo tem um maior risco cardiovascular, talvez a diminuição do metabolismo, o aumento do colesterol, a interferência com a pressão arterial, leve à disfunção endotelial, que possa aumentar o risco de eventos cardiovasculares e de mortalidade cardiovascular em longo prazo, no paciente não tratado, né? O coma mixedematoso é a manifestação mais severa e mais dramática do hipotireoidismo, tem uma alta mortalidade, então assim, graças a Deus ele é raro, hoje em dia a gente vê pouco coma mixedematoso, tá? Porque a gente está fazendo o diagnóstico de hipotireoidismo numa fase mais precoce, né, já que a gente tem a possibilidade de fazer exames laboratoriais numa parcela maior da população, então detecta o hipotireoidismo antes do coma mixedematoso, mas quando ele aparece, muitas vezes evolui para óbito, então uma complicação extremamente grave. A gente vai suspeitar de coma mixedematoso no paciente que tiver essas 3 manifestações: hipotermia, né, disfunção termorregulatória, torpor ou coma, tá, diminuição importante do nível de consciência, mais a presença de um fator precipitante para o coma mixedematoso, que muitas vezes é infecção,
exposição ao frio, uso de drogas que acabam reduzindo mais ainda o metabolismo da paciente, que já tem um metabolismo lento, né? Principalmente se o paciente tiver uma história prévia de hipotiroidismo crônico e se, por exemplo, parou de tratar por algum motivo. Tem paciente que faz isso, né? Doença crônica, está usando o remedinho, não sente nada, um belo dia resolve parar o remédio, ver o que acontece. Muitas vezes evolui para um comixadematoso, tá? Outros achados possíveis: hiponatremia, hipoglicemia, hipotensão, hipoventilação, ICC, rabidomiólise. Então, um quadro extremamente grave, com alta letalidade. E interessante é que é o seguinte: o nível de alteração dos exames não tem relação com o risco de coma mixedematoso. Pacientes com coma mixedematoso muitas vezes têm o mesmo nível de TSH, o mesmo nível de T4 do que um paciente que tem um hipotiroidismo tranquilo, com pouco sintoma, tá? Então, o nível de alteração dos exames não tem relação com o risco de coma mixedematoso. Até por isso, o diagnóstico de coma mixedematoso é clínico, tá? A gente não espera resultado de laboratório. Suspeitou de coma mixedematoso, a gente trata como se fosse, antes de sair o resultado de exame. Idosos, né, como em qualquer doença, os pacientes idosos podem ter manifestações atípicas. Então, o paciente pode ter só anorexia, perda de peso, pode existir no hipotiroidismo, pela anorexia intensa, depressão, demência, né, uma causa de demência reversível, então tem que ser suspeitado em idosos, dementes. Crianças também têm uma apresentação um pouco diferente. Criança, primeiro achado, geralmente é parada do crescimento. Aquela criança que vinha crescendo bem e de repente para de crescer, para de ganhar altura, tá? E se a gente fizer um raio-x para ver idade óssea, caracteristicamente vai ter uma idade óssea atrasada, mostrando então retardo aí do desenvolvimento biológico, né, do desenvolvimento aí, do crescimento do paciente pelo hipotiroidismo. Mau rendimento escolar também, a criança vinha bem na escola, de repente começa a dormir, né, durante a aula, ficar com raciocínio lento, memória ruim, então suspeitada a possibilidade de hipotiroidismo. Em recém-nascidos, falei para vocês que T3 ele é fundamental para o correto desenvolvimento do sistema nervoso central do feto. Então, a falta de T3, principalmente no primeiro trimestre de vida intrauterina, é uma causa grave, né, de retardo mental, de diminuição cognitiva aí, e que é potencialmente tratável, tá? Então, e as crianças que nascem sem tireoide, aquelas crianças que nascem com ectopia ou com agenesia tiroidiana também podem nascer bem, mas depois, pela falta de T3 nos primeiros anos de vida, evoluir com retardo mental também, se não forem tratados adequadamente, que antigamente esse quadro era chamado de cretinismo, né? Hoje a gente não usa mais esse termo aí, ok? Então, por isso, né, a gente faz a triagem neonatal universal, porque o hipotiroidismo congênito é uma causa potencialmente prevenível, né, de retardo mental severo e é facilmente identificável por screening bioquímico, além de ser relativamente comum, 1 em cada 4.000 crianças. Então, por isso a gente faz a dosagem do TSH no teste do pezinho, tá? Então, mais ou menos 2 dias depois que a criança nasce, a gente colhe sangue do calcanhar, aqui o sangue capilar, né? Põe num papel filtro e aqui nesse exame a gente vai fazer screening de vários erros inatos do metabolismo, além da dosagem do TSH. Se o TSH estiver acima de 25, nessa idade aí, né, 2, 3 dias de vida, a gente convoca imediatamente a criança para repetir os exames, confirmando o hipotiroidismo, tem que começar a tratar antes do primeiro mês de vida, tá? Para que a gente previna aí retardo mental associado ao hipotiroidismo congênito. O hipotiroidismo congênito, né, se não tratado, ele pode apresentar sintomas, por exemplo, hipotonia, macroglossia, né, diminuição do tônus muscular, a criancinha não firma a cabeça, icterícia prolongada, né, neonatal, hérnia umbilical também é um achado importante, hipotermia, hipoglicemia, o choro rouco, dificuldade de mamar, né? Então, todos esses sinais podem ser vistos no recém-nascido com hipotiroidismo congênito. Só que a grande maioria das crianças que nasce com hipotiroidismo congênito não tem sintoma nenhum nos primeiros dias de vida, tá? A gente só detecta pelo screening bioquímico, tá? É uma minoria só que vai apresentar essas alterações aqui. Porque quando ele nasce, muitas vezes ele está recebendo o T4 da mãe, né? Então, nos primeiros dias de vida não tem manifestação clínica. Então, melhor a gente colher exame de todas as criancinhas quando nascem, para fazer o diagnóstico de hipocongênito e tratar imediatamente. Diagnóstico de hipotiroidismo, gente, é muito simples, tá? O principal exame para a gente pedir na suspeita de uma disfunção tiroidiana, e isso vale tanto para a suspeita de hipo quanto de hipertiroidismo, é o TSH. O TSH é um exame excelente, que ele é extremamente sensível para detectar até disfunções leves da tireoide, ok?
E a gente considera como valor normal do TSH, a maioria dos laboratórios aí de 0,4 a 4 milunidade por litro. Varia um pouquinho, tem laboratório que é 0,3 a 3, outros é 0,5 a 5, mas é mais ou menos essa faixa aí. Existe uma discussão na literatura sobre se não vale a pena mudar esse valor de referência, porque há alguns anos aí foi publicado um estudo epidemiológico americano chamado Enhanced 3, que ele fez o seguinte: ele pegou pessoas que tinham tireoide absolutamente normal, então ele tirou desse estudo as pessoas que pudessem ter doença da tireoide, excluiu pessoas que tinham bócio, que tinham anticorpos contra a tireoide, que tinham história familiar de doença tiroidiana, que usavam medicações que pudessem interferir com a tireoide. Então, teoricamente, pegou só pessoas com tireoide joinha. Nesse estudo, o valor de referência nessa população com tireoide normal, o TSH não passou de 2,5. Tá? Então, o valor de referência nessa população foi de 0,5 a 2,5, com média em torno de 1. Tá? A mediana aí do exame em torno de 1. Então, tem uma discussão, muitos autores sugerem que a gente diminua o valor de referência do TSH para considerar normal até 2,5. O problema é o seguinte: você vai passar a identificar 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes mais pessoas com alterações leves dos exames da tireoide que não tem sintoma nenhum. Né? Nesse paciente com TSH de 3, né, é um paciente que não vai ter sintoma nenhum. E nenhum estudo até hoje mostrou que existe benefício de tratar essa população, que tem um TSH entre 2,5 e 5, 2,5 e 7. Né? Então, na verdade, não tem benefício clínico da gente reduzir esse valor de referência. Na prática, a gente continua usando 0,4 a 4. Ok? Olha só como o TSH é bacana, gente. O TSH ele tem uma relação logarítmica com o nível de T4. Se o seu T4 baixar um pouquinho, diminuir um pouquinho abaixo do normal, mesmo sem sair do valor de referência, às vezes o TSH já varia um montão. Então, para cada 2 vezes que o T4 varia, olha que interessante, esse aqui é o valor de referência do T4 e aqui é o quanto o TSH varia. Então, com o T4, quando o T4 baixa um pouquinho, mesmo dentro do valor de referência, o TSH sobe bastante. Para cada 2 vezes que altera o T4 livre, o TSH varia 100 vezes. Então, uma relação logarítmica, por isso que ele é extremamente sensível. Tá? Qualquer disfunçãozinha pequena da tireoide, o TSH já muda bastante. Então, o TSH é o melhor exame na suspeita de doença da tireoide, é o primeiro exame que a gente pede. E se o TSH estiver normal, né, aí você pode excluir com segurança a disfunção tiroidiana. Menos de 1% dos casos de hipotiroidismo vão ter, né, T4 baixo e TSH normal, que são os casos de hipotiroidismo central, mas é uma causa rara de hipotiroidismo. Na prática, 99% das vezes que a pessoa tiver um hipotiroidismo vai ter um TSH alto. Então, o TSH normal a gente praticamente exclui, a não ser que exista aí uma suspeita grande de hipotiroidismo central. Entendido? Então, o diagnóstico é o seguinte: hipotiroidismo cínico, não é cínico, gente, é clínico, tá? Desculpa aí. Hipotiroidismo clínico a gente considera quando o paciente tem um TSH alto, né? Então quando o T4 baixa por diminuição da função da tireoide, diminui o feedback negativo lá em cima na hipófise e a resposta do TSH é subir, né? Em resposta aí à diminuição da função tiroidiana. Então TSH alto, T4 baixo, isso caracteriza o hipotiroidismo clínico. Subclínico são aqueles casos de hipotiroidismo leve, em que o TSH já sobe um pouquinho, mas o T4 ainda está dentro do normal. Tá? Que como o TSH varia muito mais que o T4, né, a gente encontra com bastante frequência essas situações. TSH um pouquinho alto, T4 normal. É o hipotiroidismo subclínico, que é uma forma leve aí de hipotiroidismo. E os casos de hipotiroidismo central, por doença hipotalâmica ou hipofisária, o problema é que a pessoa não secreta TSH normalmente. Então o TSH vai estar normal ou baixo, com T4 livre baixo. Ok? Então isso define hipotiroidismo central. E quando você for dosar T4, gente, uma dica, uma sugestão do endocrinologista aqui. Sempre peça um T4 livre, tá? Tem 2 formas de dosar T4. T4 livre ou T4 total. O T4 livre, ele não sofre interferência, né, da concentração das proteínas transportadoras do T4. Então, por exemplo, se você pede um T4 total numa menina que está usando anticoncepcional oral, por exemplo, o estrógeno aumenta a concentração da proteína que transporta o T4, que é a TBG. Então, muitas vezes tem um T4 total alto, sem ter doença da tireoide. Ou, pelo contrário, se tiver albumina baixa, um paciente cirrótico, desnutrido, você pede um T4 total, vem baixo, porque a albumina também transporta T4, então pode interferir no resultado dos testes. Já o T4 livre não tem essa interferência, então ele é mais específico e custa a mesma coisa. Tá? Se for ver o preço no laboratório, é o mesmo. Então, sempre peçam T4 livre, quando suspeitarem de doença da tireoide. É mais específico.
Outro exame interessante de ser feito na suspeita do hipotireoidismo, ou depois de fazer o diagnóstico de hipotireoidismo, é a dosagem dos anticorpos antitireoidianos. Como 95% dos casos de hipotireoidismo são por doença autoimune, Hashimoto, né, a gente pode confirmar essa autoimunidade dosando autoanticorpos contra a tireoide. O mais sensível é o anti-TPO, antitiridoperoxidase, tá? Presente em mais ou menos 90% dos casos de Hashimoto. E outra possibilidade é colher também o antitireoglobulina, 60% dos casos de Hashimoto, ele está positivo. Então servem para a gente definir a etiologia do hipotireoidismo. E em alguns casos também predizem a evolução para um hipotireoidismo. Então um paciente que tem anticorpo alto tem um risco maior de ter hipotireoidismo ao longo da vida. Então também tem um valor preditivo. Outros achados possíveis no hipotireoidismo, né, no laboratório, a gente pode encontrar essas alterações aqui também. Dislipidemia, tá? Caracteristicamente o hipotireoidismo diminui a captação de colesterol pelo fígado, então o paciente tende a ter um aumento do colesterol total e do LDL, vai estar aumentado no hipotireoidismo. HDL muitas vezes está baixo também. Em alguns casos o triglicerídeo aumenta, tá? Anemia, já comentei, né? Elevação de transaminases, elevação de CPK total nos casos mais graves de hipotireoidismo. Hiperprolactinemia frequentemente está associada ao hipotireoidismo primário, tá? Que no hipotireoidismo primário existe diminuição do feedback negativo, né? No hipotálamo, na hipófise. O hipotálamo secreta mais TRH, que vai estimular a secreção de TSH. E o TRH ele estimula não só a produção de TSH, mas também de prolactina. Então, no hipotireoidismo primário, o paciente muitas vezes tem aumento do TSH e da prolactina. Então, uma causa reversível de hiperprolactinemia, tá? Que melhora com o T4. Hiperuricemia, hipocalcemia. Em casos graves, o paciente pode evoluir com alteração eletrocardiográfica, né? Bradicardia sinusal é o mais comum, e quando tiver derrame pericárdico, baixa amplitude dos complexos QRS. No raio-x também, em alguns casos, a gente identifica derrame pleural, derrame pericárdico. Tratamento do hipotireoidismo é a coisa mais fácil do mundo, gente, né? Então, qual que é o problema? Falta de T4. O que a gente vai fazer? Vai dar para ele um comprimidinho de T4 para repor o que está faltando. Simples assim. É a coisa mais fácil do mundo tratar hipotireoidismo, tá, gente? Então, pacientes que têm hipotireoidismo clínico ou hipotireoidismo central e alguns casos de hipotireoidismo subclínico, então, a gente vai indicar reposição de T4. A medicação que a gente usa é a forma levógera do T4, que é a levotiroxina, né? Que é uma medicação, é uma apresentação mais estável, tem uma maior meia-vida do que usar o T3. Né? Falei para vocês que o T3 que é o hormônio com atividade biológica, né? Só que o T3 tem que usar de 8 em 8 horas, dá bastante flutuação dos níveis plasmáticos do T3, então é mais complicado de usar. E não tem no Brasil nenhuma apresentação comercial com T3. Então o que a gente usa na prática é o T4, que ele vai ser convertido em T3, né, pelos tecidos periféricos e dá um bom controle aí do hipotireoidismo, com a possibilidade de usar uma vez por dia só que tem que usar em jejum. Tá? Isso sempre a gente explica para o paciente direitinho, pelo menos meia hora antes do café tomar a medicação, senão a alimentação interfere com a absorção dele. A dose média de levotiroxina no paciente que tem hipotireoidismo clínico, mais ou menos 1,2 a 1,8 micrograma por quilo por dia. Tá? Em torno de 1,5. Tá? Vocês guardem o valor 1,5 micrograma por quilo, tá? Por dia. Então, paciente de 70 quilos, né, adulto, mais ou menos aí, vezes 1,5 vai dar 105, 100 microgramas por dia. Essa faixa. Geralmente, se é um paciente assim, jovem, rígido, não tem problema de coração, não tem doença grave nenhuma comorbidade, a gente já faz essa conta, peso vezes 1,5 e dá para ele a dose plena. Amanhã você já começa 100 microgramas, tá? Não tem problema. O problema só é em pacientes idosos com mais de 50 anos ou que tenham cardiopatia, principalmente coronariopatas. Nesses casos, se a gente já der uma dose alta, né, a dose plena de T4, e assim, de repente, isso vai aumentar muito o consumo de oxigênio do miocárdio, pode descompensar uma cardiopatia que ele tenha prévia. Então, nesses pacientes, a gente sempre começa devagar, começa 25 microgramas, dali a 2 semanas aumenta para 50, mais 2 semanas aumenta para 75, vai devagar com a dose, tá? Em idosos ou cardiopatas. Mas um adulto jovem, rígido, você pode já começar a dose total, dose plena, tá bom? Crianças precisam de uma dose maior. Quando a gente calcula assim em micrograma por quilo, eles precisam de uma dose maior por peso corporal do que os adultos. Adolescente é em torno de 2 a 3 microgramas por quilo. Crianças aí em torno de 4 a 5 microgramas por quilo, depende da faixa etária. No hipocongênito, inclusive, a necessidade é maior, em torno de 10 a 15 microgramas por quilo nos primeiros meses de vida. Então, quanto mais jovem, maior a necessidade de T4
dividida pelo peso, né, com relação ao peso corporal. Então a gente começa esse tratamento e depois a gente vai colher um novo TSH para ver se a gente acertou a dose. Que é aquilo ali, é mais ou menos 1,5 por quilo. Mas às vezes tem gente que precisa um pouco mais, às vezes tem gente que precisa um pouco menos. Então a gente vai ajustar depois pelo TSH. Então você vai colher um outro TSH, se ainda tiver alto, a gente aumenta um pouquinho a dose do T4. Se o TSH baixou demais, você deu T4 demais, aí você diminui um pouquinho a dose da medicação, tá? Nossa meta é deixar o TSH entre 0,5 e 2, que parece ser a faixa mais fisiológica. Então tem que tentar deixar o TSH nessa faixa, que parece ser onde o paciente tem menos sintomas. Importante é que você tem que respeitar um certo intervalo para colher um TSH novo. Pelo menos 6 a 8 semanas é o tempo que leva para o TSH atingir um novo equilíbrio. Então não colhe exame antes disso, tá? No mínimo aí 6 semanas. Se tiver muita pressa, talvez 4 semanas, mas melhor esperar 6, tá? Para colher um novo TSH e fazer esse ajuste de dose aí. E ajustou a dose, acertou a dose, atingiu aquela meta ali, mantém a medicação, tá? Então, hipotiroidismo, em 90% das vezes, né? A causa mais comum é o Hashimoto, que geralmente o Hashimoto é definitivo. Então, a maior parte das vezes a gente acha um hipotiroidismo clínico, tratamento para o resto da vida, tá? A grande maioria dos casos. No hipotiroidismo central, a gente não pode usar o TSH para ajustar a dose, porque a secreção de TSH é anormal. Esse que é o problema, né? A hipófise não secreta TSH normalmente. Então o TSH pode estar baixo, pode estar normal, algumas vezes até um pouquinho alto. Tá? Quando a gente dosa TSH, às vezes está um pouquinho alto, mas assim, a gente suspeita de hipocentral quando tem um T4 muito baixo, muito próximo de zero, baixíssimo T4, e o TSH um pouquinho alto só. Então devia estar muito mais alto aquele TSH para esse nível de T4. Então quando não bate, né, a gente suspeita de hipotireoidismo central. Muitas vezes o TSH está alto, mas essas moléculas de TSH são moléculas anormais que não têm atividade biológica normal, né? Então a gente faz o diagnóstico pelo T4, inclusive ajusta a dose da medicação pelo nível de T4 livre. Então a meta é manter o T4 dentro de níveis normais, de preferência na metade superior, né, da faixa normal. Então mais aí em torno de 1,2, 1,4, que vai ser o valor de referência 0,7 a 1,8, né, na maior parte dos laboratórios. Ok? Como a mixedematoso é a manifestação mais grave, né, do hipotiroidismo, é uma emergência médica que tem alta mortalidade, então a gente não espera resultado de laboratório para fazer diagnóstico de coma mixedematoso. Chegou um paciente com hipotermia, com coma, né, com um fator precipitante, lá, exposição ao frio, uso de benzodiazepínico, e tem uma história prévia de hipotiroidismo, tratamos como coma mixedematoso, antes de ver resultado de laboratório, ok? Então o tratamento é o seguinte, põe o paciente na UTI, glicocorticoide, tá, para evitar a insuficiência adrenal, que às vezes está associada, aquecimento passivo para reverter a hipotermia, correção dos distúrbios hidroeletrolíticos, que frequentemente tem hiponatremia severa, tratar o fator precipitante, né, se a gente identificar infecção, etc., e reposição de levotiroxina. Se possível, fazer levotiroxina endovenosa, tá, que é o que está na maior parte da literatura. No Brasil, a gente não tem levotiroxina EV, então a gente acaba usando VO em dose alta, 300 microgramas, 600 microgramas inicial, tá, uma carga grande aí de início, e depois mantém o paciente com mais ou menos 100 por dia, até ele melhorar e a gente conseguir tirar ele da unidade de terapia intensiva. Tá? Então, uma emergência médica tem que ter um tratamento imediato. Tranquilo? E o outro espectro, né, o outro extremo da apresentação, falamos do coma mixedematoso, que é a apresentação mais grave, essa aqui é a apresentação mais leve, né, que é o hipotiroidismo subclínico. Então, assim, o diagnóstico desse problema é laboratorial. Na verdade, a gente define hipotiroidismo subclínico no paciente que tem um aumento discreto do TSH. Geralmente ele está maior do que 4 ou 5, mas não passa de 10. Então, aí, seu TSH de 6, 7, 8, tá, na maior parte das vezes, com T4 normal. Ou seja, é um hipotiroidismo leve, onde o T4 ainda não saiu da faixa normal, né, na referência do laboratório, mas o TSH já subiu um pouquinho, tá? Porque o TSH varia mais do que o T4, né, na disfunção tiroidiana. É um quadro comum, mais ou menos 5% da população, muita gente, né? Aqui na sala deve ter um de vocês que tem hipotiroidismo subclínico, e é mais comum em mulheres idosas. Então, mulheres com mais de 60 anos, pelo menos 20% vão ter seu hipotiroidismo subclínico, extremamente comum, né? O risco do hipotiroidismo subclínico é ele evoluir para um hipotiroidismo franco, um hipotiroidismo clínico. Isso acontece mais frequentemente no paciente que tem hiposubclínico mais anti-TPO positivo, no paciente que tem autoimunidade comprovada.
Então é o dobro da progressão. Né? No paciente que tem hipo subclínico mais anticorpo positivo, 5 a 10% ao ano progridem para hipotireoidismo clínico. E nos pacientes que têm hipo subclínico sem anticorpo aumentado, a evolução é metade, 2,5% a 5% ao ano progridem para hipotireoidismo clínico. Em alguns casos, o paciente, inclusive, pode ter algum sintominha. A gente, eventualmente, pega o paciente com TSH de 7, 8, que vem queixando de depressão, cansaço, fadiga, alteração menstrual, mulheres, né, com infertilidade, que mesmo graus leves de hipotireoidismo já podem interferir na ovulação, então pode dar infertilidade feminina. Dislipidemia, eventualmente, a gente vê também no paciente com hipo subclínico, embora a dislipidemia seja mais frequente com TSH acima de 10. Mas pode acontecer, tá? Então, eventualmente, né, pode ter sintoma. Então, muita gente hoje sugere que a gente abandone esse nome de hipotireoidismo subclínico, primeiro, porque o diagnóstico não é clínico, é laboratorial. E segundo, porque o paciente mesmo com esse nome pode ter clínica, pode ter algum sintominha leve, né? Então, os autores sugerem que a gente passe a chamar isso aí de insuficiência tiroidiana leve, disfunção tiroidiana mínima, hipotiroidismo inicial, pré-clínico ou leve, né? Então, mas a gente acaba, na prática, continua usando o hipo subclínico, que é uma nomenclatura já consagrada aí pelo uso, né? E identificando o hipo subclínico, o que a gente deve fazer, gente? Trata ou não trata? Boa pergunta, tá? Então, assim, tem bastante controvérsia na literatura a respeito da indicação ou não de tratar hipo subclínico. O que a gente sabe que assim, a indicação absoluta que a gente trata hipotireoidismo subclínico sempre é na gravidez. Tá? Gravidez com TSH acima de 3, 4 é a indicação de tratar todas as vezes. Tá? Não interessa o nível de T4, a gente trata. Mas para prevenir, né, lesão do sistema nervoso central do feto pela falta de T3. Ok? E aqui são indicações que são as mais aceitas na literatura, mas tem autores que sugerem algumas, outros sugerem outras, então nunca bate certinho. Então, o que a gente vê assim, mulheres com mais de 60 anos têm um risco maior de progredir para hipotireoidismo franco, clínico, então geralmente a gente acaba tratando. Pacientes que têm BOST ou anti-TPO elevado também é uma indicação de tratar, porque tem um risco maior também de progredir para o hipotireoidismo clínico. Com TSH acima de 10, geralmente a gente já considera como sendo clínico, já trata, tá? Se o paciente tem sintomas sugestivos, fadiga, depressão, também vale a pena fazer um teste terapêutico, então repõe uma dose de T4 e vê se o paciente melhora do sintoma, né? Se melhorar é porque tinha associação com o problema da tireoide, aí mantém a medicação. Hipercolesterolemia às vezes melhora também com a reposição de T4. Infertilidade feminina, anovulação crônica, tá? Então algumas indicações aí. Só que assim, nessas ocasiões, né, nessas situações, a gente tratando o paciente com T4, os estudos mostram que a melhora clínica é observada em mais ou menos 30% dos casos, ou seja, é exatamente a mesma resposta do placebo. Então, assim, as evidências não mostram aí grande benefício clínico do tratamento. Então, se você não quiser tratar, você está certo também, tá? Porque não tem estudo que mostre assim, preto no branco, que realmente tem um benefício, precisa tratar esses pacientes. Então isso é bastante discutível. E se for tratar, cuidado, você usa dose baixinha. Como é um hipotireoidismo leve, você não vai tratar com 1,5 micrograma por quilo, com dose plena. A gente usa 25, 50 microgramas por dia, tá? Dose baixinha. Com relação à gestação. Os obstetras falam que gestação não é doença, mas eu tenho cá minhas dúvidas, né? Porque a gestação bagunça tudo, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Então a gestação, inclusive, gosta de bagunçar com a tireoide também. Na gestação existe aumento da proteína transportadora do T4, que é a TBG, por influência dos estrógenos, que são grandes estimuladores do aumento da TBG, tá? Isso aumenta, então, o pool circulante de T4, então isso exige bastante trabalho da tireoide para ela compensar isso, ela tem que produzir mais T4 para compensar esse aumento do pool circulante. Existe aumento do volume plasmático e ainda a danada da placenta aumenta a degradação de T4 através de uma enzima chamada desiodase 3, que está lá na placenta, que cataboliza mais T4. Então arrebenta com a tireoide da pessoa. Se ela tem uma tireoidezinha mais ou menos, na gravidez ela descompensa. Tá? Então, inclusive mulheres que têm hipotireoidismo prévio e engravidam, né, eles precisam de um aumento de dose do T4 de mais ou menos 47%, em média, durante a gestação. Isso, a grande maioria dos pacientes tem que aumentar a dose da levotiroxina, então, na gravidez. Por isso, na paciente que tem hipotireoidismo em idade fértil, é recomendável, né, eu faço isso sempre, recomendo para o paciente, se engravidar,
confirmar a gravidez, você imediatamente aumenta a sua dose de T4, para garantir que seu feto receba a quantidade adequada de hormônio tiroidiano. Então, aumenta 30% a dose já no começo da gravidez, no momento em que confirma a gestação, ok? E depois vai ajustando a dose do T4 mensalmente, para garantir que fique bem controladinho, que o TSH fique abaixo de 2,5, tá bom? Isso aqui a gente faz, né? Muitos autores falam o seguinte: o paciente usa, por exemplo, 75 microgramas. Descobriu que está grávida, ela passa a usar mais 2 comprimidos por semana. Então, em vez de usar um todo dia, ela passa a usar um todo dia, mais um na terça e mais um no sábado, por exemplo. Então, mais 2 comprimidos por semana vai dar um aumento de mais ou menos 30%. Certo? Era isso que eu tinha para falar sobre o hipotiroidismo. Vamos passar para uma outra doença danada também, que é o hiper. Tá? O hipertiroidismo, gente, né? Cuidado aí na definição, que aqui muita gente se embanana, tá? Existem duas coisas diferentes, que são a tireotoxicose e o hipertiroidismo. Apesar de muita gente usar isso como sinônimo, são coisas diferentes. Tireotoxicose é a síndrome clínica devido a excesso de hormônio da tireoide. Por qualquer causa, se você tomar um monte de T4 por algum motivo, você faz uma tireotoxicose, tá? Um excesso de hormônio tiroidiano com a repercussão clínica. Já hipertiroidismo são as situações em que a tireotoxicose é devida a uma síntese aumentada de T4 na tireoide. Então existe hiperfunção tiroidiana, aí a gente chama de hipertiroidismo. Portanto, todo hipertiroidismo é uma tireotoxicose, mas nem toda tireotoxicose tem hipertiroidismo. Ok? Cuidado com essa diferença aí. Quando a fonte do excesso de hormônio tiroidiano é a tireoide que está trabalhando demais, está sintetizando demais, aí a gente está diante de um hipertiroidismo. Inclusive, isso é útil, essa definição, porque a gente pode dividir, né, as causas de tireotoxicose em 2 grandes grupos, dependendo se a tireoide é hiperfuncionante ou não. Os casos em que a tireoide é hiperfuncionante, que tem hipertiroidismo, a gente vai observar na cintilografia um aumento da captação de iodo radioativo pela tireoide. Então a cintilografia aqui ajuda bastante a definir, né, qual que é a etiologia da tireotoxicose. E os casos que têm tireotoxicose sem hipertiroidismo, onde a tireoide não é hiperfuncionante, a gente vai ter a captação de iodo pela tireoide muito baixa ou zero, nula. Tá? Então a cintilografia diferencia bem esses 2 grandes grupos. E a gente pode, então, falar de diferentes etiologias dependendo do grupo. Né? As tireotoxicoses com hipertiroidismo, onde existe hiperfunção da tireoide, a principal, doença de Graves, 80% dos casos, grande maioria. O bócio multinodular é a segunda mais frequente, principalmente em idosos. E aqui outras possibilidades, doença de Plummer, né, que é o adenoma folicular, que produz muito hormônio tiroidiano, chamado adenoma tóxico, ou bócio uninodular tóxico. O excesso de iodo, que é o fenômeno de Jod-Bazedou. Se por algum motivo o paciente recebe uma sobrecarga de iodo, a tireoide pode aproveitar esse iodo como matéria-prima, né, e produzir muito hormônio tiroidiano. Os tumores trofoblásticos, por exemplo, mole datiforme, coriocarcinoma, podem secretar muito HCG, e o HCG pode ter ligação cruzada com o receptor de TSH, porque eles compartilham a mesma subunidade alfa, tá? Eles são hormônios que têm 2 cadeias proteicas, a alfa e a beta. Então, o HCG, o TSH, o LH, o FSH, todos eles têm a mesma subunidade alfa, só a subunidade beta que é diferente para cada hormônio. Por isso que quando a gente vai fazer teste de gravidez, a gente dosa beta-HCG. Tá? Porque o beta é específico do HCG. Já o alfa é o mesmo para LH, FSH, TSH, HCG é o mesmo, a subunidade alfa. Então, quando a gente tem um HCG muito alto no sangue, pode ter ligação cruzada e isso estimular a tireoide, que é o que a gente vê em mole datiforme, né, etc. Hipertiroidismo central, nos casos raros, né, em que o paciente tem um adenoma hipofisário secretante de TSH, isso é raríssimo, pode levar aí ao hipertiroidismo. Hipertiroidismo familiar não autoimune e o hipertiroidismo neonatal transitório. E aqui é outro grupo de etiologias que são as tireotoxicoses que não têm hipertiroidismo, onde a tireoide não é hiperfuncionante. Então, qual que é a fonte de hormônio tiroidiano excessivo aqui? Pode ser factícia, né? Quando o paciente, por algum motivo, resolve tomar um monte de hormônio da tireoide. O mais comum da gente ver na prática clínica é essa desgraça aqui, né? O uso de formulinha, né? Um remedinho mágico para emagrecer. Inclusive você compra na internet, procura no Google aí, você acha vários lugares, né? Remedinho natural, mágico, né? Perca peso agora, né? Sem esforço, perca peso dormindo. Já viram essas na filha das putas, né? Então assim, no Brasil, infelizmente, a gente é um país de bandido, né? Onde a impunidade aí é regra. Então muitos coleguinhas nossos
gostam de prescrever hormônio tiroidiano junto com Femproporex, Mazindol, laxante, diurético, uns coquetelzinhos mágicos para fazer a paciente emagrecer. Emagrecer e ter um monte de complicação por uso de um monte de coisa que não devia estar usando para tratar a obesidade, né? Então isso é proscrito, não existe lugar nenhum para o hormônio tiroidiano no tratamento da obesidade, tá, gente? Isso é um absurdo usar isso. Só que no Brasil a gente não tem fiscalização, então continua sendo feito, né, apesar de ser totalmente errado. Então é a causa mais comum hoje de tirotoxicose factícia aqui nesse país de bananas aqui. Tiroidites também são uma causa frequente de tirotoxicose sem hipertiroidismo. Ué, mas como assim, né? Aqui a fonte do hormônio tiroidiano não é a tireoide? É a tireoide. Na tiroidite, né, a tireoide é a fonte do excesso de hormônio tiroidiano plasmático. Só que não existe hiperfunção da tireoide. A tireoide, o que acontece é que ela está inflamada por um processo infeccioso, inflamatório, e essa inflamação leva à ruptura dos folículos que liberam um monte de T4 para a circulação. Só que não existe hiperfunção. A tireoide não é hiperfuncionante. Muito pelo contrário, se você fizer uma cintilografia, a captação de iodo na tireoide vai estar baixinha ou zero. Então a tiroidite é uma causa de tirotoxicose sem hiperfunção tiroidiana, sem hipertiroidismo, tá? E tecido tiroidiano ectópico, aqueles casos raros de estruma ovária, né, que é um teratoma ovariano que pode se diferenciar em tecido tiroidiano e secretar T3, T4. Ou metástases do carcinoma folicular da tireoide, quando são metástases maciças, podem secretar T3 e T4 e levar a tirotoxicose. Aí a fonte também não está na tireoide, né? Aí vai ter captação aumentada de iodo, mas lá no osso, lá onde está a metástase do carcinoma folicular à distância. A doença de Graves é a causa mais comum de longe de hipertiroidismo hoje em dia, tá? Foi descrita no século XIX, na Europa tem outro nome, é von Basedow, então 60% a 80% dos casos corresponde à doença de Graves, também conhecida como bócio difuso tóxico. Ok? Então, a doença de Graves é uma doença autoimune, que se caracteriza por uma tiroidite crônica, só que ela tem mais resposta humoral do que resposta celular. Tá? Então, quando o indivíduo tem a resposta preferencialmente humoral, uma tiroidite crônica com resposta humoral, ele vai produzir mais anticorpos, principalmente esse anticorpo aqui, que se liga no receptor do TSH, anticorpo contra o receptor do TSH. Que ele se liga nesse receptor TSH na tireoide e estimula a tireoide igualzinho se fosse o TSH. Então ele mimetiza o TSH, que é o famoso TRAB, tá? Da sigla em inglês, TSH Receptor Antibody. Tá? Tem ação estimulatória sobre a tireoide. Quando o paciente tem uma tireoidite crônica autoimune com predomínio de resposta imune celular, ele vai ter dano celular, dano citotóxico, ele faz hipotiroidismo, ele faz Hashimoto, tá? Quando a predomínio é resposta imune celular, aí ele tem uma tendência maior a fazer hipertiroidismo, doença de Graves. Uma outra etiologia aí de hipertiroidismo importante é o bócio multinodular, tá? Que é uma doença importante em idosos com pessoas de mais de 50 anos. Geralmente eles têm um bócio aí de longa evolução, então desde os 20 anos de idade a vozinha tem aquele bócio, né? Só que assim, nos primeiros 30, 40 anos de bócio ela não tem hipertiroidismo. Em algum momento da vida, décadas depois de aparecer aquele bócio, algum daqueles nódulos, né, no bócio multinodular resolve ficar autônomo e produzir muito hormônio tiroidiano de forma independente do TSH. E aí então ela passa a ter um bócio tóxico, passa a ter tireotoxicose. Tá? Então tem o bócio multinodular atóxico, onde o paciente é eutiroidiano, e o bócio multinodular tóxico, onde o paciente tem tireotoxicose. Ok? Etiologia ainda não é bem conhecida, tem relação com deficiência de iodo, então pessoas que moraram, né, em lugares que eram deficientes de iodo, interior de Minas Gerais, interior de São Paulo, tem muitas regiões dessas, Goiás, né, onde existia muita deficiência de iodo, que são os locais aí longe do mar, né, onde existia deficiência de iodo, podem ter desenvolvido bócio pela deficiência de iodo numa idade mais jovem, depois persiste, né, e tem fatores genéticos também. Tem um gene chamado BMN, que parece ter também associação com isso aí. BMN não, desculpa. O nome do gene, que foi descrito agora faz alguns anos, é MNG. É um nome em inglês. Multinodular Goiter. Tá? E tem outros também que a gente não sabe ainda direito. Então ainda é uma incógnita aí a etiologia de uma boa parte dos casos. Com relação ao bócio multinodular, a conversão, aqui é o contrário, também está errado aqui o slide. Conversão do atóxico em tóxico, o contrário, né, o paciente que era eutireoide fica com hipertiroidismo, isso acontece com mais frequência nos bócios maiores, tá? E acontece mais ou menos em 10% dos pacientes a cada 10 anos
de duração do bócio. E geralmente o paciente tem um bócio grandão desses aqui, visível, né? De longe, aqui a olho nu, você vê o bócio dele. A doença de Plummer é uma doença relativamente incomum, tá, gente? Que é o bócio uninodular tóxico, onde o paciente desenvolve um adenoma ali, um tumorzinho benigno que resolve ficar autônomo também e produzir muito hormônio tiroidiano. Isso se deve a mutações no gene do receptor do TSH, é a mutação mais comum. Então, uma célulazinha folicular tem uma mutação que deixa o receptor do TSH permanentemente ativado, leva então proliferação daquele clone celular, né, que é um tumor benigno, ou às vezes a mutação está na proteína G, que é o sinalizador intracelular do receptor do TSH. Então a célula fica constitucionalmente ativada, autônoma, e passa a secretar um monte de hormônio tiroidiano. Aí você faz a cintilografia, o que acontece? A captação é alta no nódulo, que ele é hiperfuncionante, é autônomo, e é zero no resto da tireoide, que está supressa, né, pelo excesso de hormônio tiroidiano que o nódulo está produzindo. A gente vê isso em jovens, geralmente 30, 40 anos, e geralmente a gente vai ver hipertiroidismo em nódulos que são grandes, a partir de 2,5, 3 centímetros. Dificilmente a pessoa vai ter um hipertiroidismo importante com um nódulo menor que 3 centímetros de diâmetro. Tá? Outra forma é o hipertiroidismo familiar não autoimune. Então isso aqui é a mesma mutação ativadora do receptor TSH que provoca a doença de Plummer, só que ela pode ser herdada. Então quando ela é germinativa, né, ela é herdada, e isso tem um padrão de herança autossômica dominante, a pessoa já nasce com uma tireoide que é constitucionalmente ativada. Então faz um bócio e faz hipertiroidismo desde os primeiros anos de vida, que às vezes é um hipertiroidismo de difícil controle. E aí tem aquela história que todo mundo na família tem hipertiroidismo também. Tá? Então os anticorpos são negativos, porque não existe autoimunidade, e o início é precoce, já nos primeiros anos de vida. Lembrar dessa possibilidade aí, quando tem um padrão autossômico dominante. Ok, falamos das etiologias principais. Com relação ao quadro clínico, gente, a tireotoxicose ela é o contrário do hipotiroidismo. Então o que acontece é que o excesso de T3 vai aumentar o metabolismo basal do indivíduo, que pode aumentar até 100% devido ao aumento da termogênese, com o aumento do consumo de oxigênio. Então a pessoa consome mais calorias durante o dia e emagrece. Então existe perda de peso importante, mesmo que a pessoa tenha aumento do apetite. É o sonho de toda mulher, né? Come mais, come de tudo e ainda emagrece. Tá? Isso é a tireotoxicose. Só que também rebenta o músculo, rebenta o osso, então não recomendo para ninguém não. Porque perde massa magra, né? Ele acaba catabolizando o músculo. Intolerância ao calor, porque o paciente tem uma termogênese acelerada, então assim, em situações de calor ele sua muito, sente mal quando é exposto a temperaturas altas. Sudorese profusa, a mão quente, úmida, né? Que reflete aí aumento da produção de calor e da sudorese. Às vezes você faz o diagnóstico de tireotoxicose só cumprimentando o paciente. Pega na mão dele, aquela mãozona quente, suada, né, tremedeirazinha, você já, opa, vamos ver o TSH do indivíduo. Tem hiperatividade adrenérgica, né, porque o aumento do T3 vai aumentar a sensibilidade dos receptores das catecolaminas. Então assim, a concentração plasmática das catecolaminas é normal, só que os receptores estão mais sensíveis. Então o paciente tem manifestação clínica de hiperatividade adrenérgica. Taquicardia constante, inclusive em repouso, o paciente sentadinho, tranquilo, está lá com a frequência de 120. Palpitações, né, principalmente aos esforços, vasodilatação sistêmica. Então aqui é o contrário do hipotiroidismo. Aqui o paciente vai ter vasodilatação que leva a diminuição da resistência vascular periférica, queda da pressão arterial diastólica. Ao mesmo tempo existe aumento do inotropismo, né, que pode levar a aumento da pressão arterial sistólica. Então a sistólica fica mais alta, a diastólica mais baixa, aumenta a pressão de pulso. Tá? Então é uma característica também da tireotoxicose. O sistema nervoso central muitas vezes tem sintomas também bastante evidentes. Então o paciente fica agitado, irritado, com insônia, taquicinético, sabe aquele paciente que não consegue ficar parado, fica andando de um lado para o outro, chacoalhando o pé, sentado assim, ele fica lá mexendo, chacoalhando o pé, né, perna inquieta e tal. Então, um paciente taxinético, irritável, e quadros mais graves podem inclusive precipitar psicose e alucinações, tá? Nos casos mais dramáticos. Tem aceleração do trânsito intestinal, não é diarreia, é hiperdefecação, né? Que o paciente evacua mais vezes por dia, por aumento da velocidade de trânsito. Intolerância ao exercício, relacionado aí principalmente à taquicardia, né? E ao aumento da termogênese. Então, o paciente faz um pouquinho de esforço, já cansa. Muitas vezes a primeira queixa dele é que ele está cansando muito para fazer os exercícios que antes ele fazia tranquilo. Tá? Um quadro dramático também é essa sigla horrorosa aqui, paralisia periódica hipocalêmica tireotóxica. O hipertiroidismo, principalmente em homens
de origem oriental, descendentes de japoneses, a gente pode ver esse quadro aqui, quando eles fazem tireotoxicose, principalmente por doença de Graves, isso pode interferir com o metabolismo muscular, tá? E o paciente, assim, quando é submetido a exercício intenso ou a uma carga grande de carboidrato, ele pode precipitar um quadro de paralisia flácida aguda. Então ele fica paralisado totalmente, muitas vezes fica assim, quadriplégico, tá? Tetraplégico. E, inclusive, pode acometer a musculatura respiratória e levar à asfixia nos casos mais graves. E muitas vezes chega no pronto-socorro, o potássio está baixo, por interferência lá na bomba de sódio e potássio no músculo, tá? Que parece uma paralisia periódica hipocalêmica, só que é tireotóxica. Então, aqui, lembrar da possibilidade, né, de paralisia periódica hipocalêmica tireotóxica nos adultos que chegam com paralisia flácida aguda. Ok? Não tem alteração da sensibilidade. E tratando a tireotoxicose, resolvendo a doença de Graves, o paciente nunca mais vai ter crise de paralisia periódica tireotóxica. Então a gente cura esse problema aí. Ionicólise, né? Muitas vezes as mulheres principalmente queixam que a unha começa a soltar no leito distal. Então vai ficando a unha descolada, né, do leito distal, que é a chamada unha de Plummer, que é um sinal clínico bastante característico aí da doença de Graves. O bócio está presente na maioria dos pacientes, uns 80, 90% vão ter bócio, tá? No Graves é um aumento difuso, então um bócio difuso, né? Toda a tireoide é aumentada difusamente, não costuma haver nódulos. E uma característica importante é o aumento da vascularização. Então, às vezes a gente acha frêmito na tireoide, sopro, né, sobre a glândula tireoide, mostrando um aumento importante da vascularização tiroidiana. Achou sopro na tireoide, isso é patognomônico de doença de Graves, tá? E bócio multinodular, 100% tem bócio, que muitas vezes é um bócio multinodular, irregular, volumoso, tá? Assimétrico, pode ser mergulhante, então costuma dar bócios maiores. Então esse aqui é um bócio multinodular, olha o tamanho do bócio, gente. Bruta de um bócio, né? Inclusive pode ser mergulhante, olha lá, um componente intratorácico aqui no mediastino superior. Já o Graves é um bóciozinho leve a moderado, aumenta aí 1 vez, 2 vezes o tamanho da glândula, tá? Não costuma aumentar muito, olha o zoião, né? E uma característica também é a alteração ocular, né? Que eu já vou comentar sobre ela aqui, ó. Os achados comuns, qualquer causa de tireotoxicose pode levar à retração palpebral. Então o paciente tem aumento da fenda palpebral, fica aquele olhar assustado, aquele olhar de passarinho, né? Olhão arregalado. Só que assim, existe uma doença, que é a doença de Graves, que tem um acometimento também muito típico, muito específico do Graves, que é a inflamação ocular, que só a doença de Graves provoca. Então o paciente pode ter edema, hiperemia da conjuntiva, da pálpebra, alterações motoras por acometimento também da musculatura retroorbitária, com edema do músculo, fibrose do músculo, paralisia do olhar lateral ou medial ou superior, né, dependendo do músculo que é acometido, e a proptose, né, como existe acometimento, edema tal da tecido conjuntivo retroorbitário, o olho pode protrair, né, pode ficar o paciente com o olho saltado, que é a esoftalmia. Então isso aqui é exclusivo da doença de Graves, tá? Proptose, sinal inflamatório ocular e alteração motora ocular só acontece na doença de Graves. Se você está diante de um paciente que tem tireotoxicose e tem isso aqui no olho, está feito o seu diagnóstico, não precisa mais exame nenhum. Doença de Graves, tá? Que é a chamada oftalmopatia de Graves, está presente em mais ou menos metade dos pacientes que têm doença de Graves. Então aqui a diferença, ó, retração palpebral, né? O olhar de passarinho, o olhar assustado, só fica o olho mais aberto por hiperatividade adrenérgica. Isso aqui, toda causa de tireotoxicose pode ter. Agora, isso aqui, edema, ó, da conjuntiva, hiperemia conjuntival, edema palpebral, exoftalmo, isso aqui só doença de Graves provoca, ok? E só voltando aqui, uma coisa que ajuda a gente a definir a etiologia também é o aspecto da tireoide na palpação. Se você tem um paciente com tireotoxicose e não sabe a causa dessa tireotoxicose, palpando a tireoide, às vezes a gente já tem uma boa dica. Se você achar um nódulo único, principalmente um nódulo com mais de 3 centímetros, e o resto da tireoide é normal, tem que suspeitar de doença de Plummer. Principalmente se for uma mulher jovem, nos seus 30 anos, né? Suspeitar doença de Plummer, que é o bócio uninodular tóxico. Se você palpar a tireoide de paciente berrar, né? Se tiver muita dor tireoidiana, tireoidite subaguda é a principal etiologia a considerar. E se não houver bócio, cuidado, né? Tireotoxicose sem bócio, a gente tem que suspeitar de outros problemas. Talvez seja uma tireotoxicose factícia, talvez seja um estruma ovari, mas pode ser um Graves. Tem casos de Graves que não tem bócio também, mais ou menos 10% dos casos de Graves, a tireoide é normal a palpação. Então pode ser também, tá? Mas tem que ficar atento para outras possibilidades, né, na ausência de bócio. Ok, gente? Dermopatia é uma outra manifestação também da doença de Graves, né, que também acontece na região
pré-tibial, que é chamada mixedema. Então, assim, o mixedema do hipotireoidismo é um edema fixo, não depressível, pelo acúmulo de glicosaminoglicano. Já o mixedema da doença de Graves é um pouquinho diferente, costuma ser uma infiltração cutânea, tá, com alteração da cor da pele, que fica mais violácea, mais avermelhada, fica uma placa assim brilhante na pele, na frente da tíbia, dá para ver os poros assim dos folículos pilosos. Então pode ver um aspecto de casca de laranja, né, uma pele brilhante, tal, lisa, com aqueles pontinhos correspondendo aos folículos pilosos. Isso é aspecto típico da dermopatia de Graves. Está presente em mais ou menos 2% dos casos de Graves e geralmente se associa a hipertireoidismo grave, altos títulos de TRAB circulante e até oftalmopatia de Graves. Quase todos os pacientes que têm dermopatia têm oftalmopatia também. Então, casos mais graves de doença de Graves. Tá? Isso aqui é uma foto de uma paciente minha, olha só. Então, uma lesãozinha, uma placa violácea, lisa, brilhante, né? Com o espessamento da pele, com os pontinhos no meio, parece um aspecto de casca de laranja, peau d'orange, né? Em francês é descrito. Em idosos, eles têm muitas vezes quadros atípicos, né? Então, os pacientes podem ter menos irritabilidade, menos intolerância ao calor, menos taquicardia. O bócio deles pode ser discreto, então idoso é danado, né? Às vezes a apresentação é totalmente atípica. O que a gente vê muito em idoso é perda de peso e anorexia. Então suspeitar, né, de disfunção tiroidiana nesse paciente idoso que aparece com perda de peso e anorexia. Depressão, que é o chamado hipertiroidismo apático. Então muitas vezes o paciente, a única manifestação dele é que ele fica cansado, apático, anorético, perde peso. Então lembrar a possibilidade do hipertiroidismo apático. Pode não fazer aqueles sinais todos de hiperatividade adrenérgica, né? Taquicardia, tremor, sudorese, isso aí no idoso é menos frequente. E o idoso tem mais complicações pela tireotoxicose, principalmente fibrilação atrial. Pelo menos 20% dos idosos com tireotoxicose acaba desenvolvendo fibrilação atrial e também osteoporose, principalmente mulheres pós-menopausadas têm aumento do turnover ósseo, né? Com maior reabsorção óssea, que aumenta a progressão para osteoporose. O quadro mais dramático de hipertiroidismo, gente, é a chamada crise tireotóxica. Então, esse aqui, assim, é o quadro mais severo, a extremidade mais severa aí do espectro de apresentações clínicas da tireotoxicose. Também, geralmente, é precipitada por alguns fatores que a gente identifica na história: infecção, trauma, ingesta de iodo, né, uso de contraste endovenoso iodado, xarope para tosse, estresse, cirurgia, parto. Então, se o paciente tem um hipertiroidismo, não está tratando direito e acaba passando por um fator desse, ele pode precipitar o aparecimento de uma crise tireotóxica. Diagnóstico de crise tireotóxica também é clínico, tá? É uma emergência médica e a gente também não pode esperar resultado de exame para fazer o diagnóstico e iniciar tratamento. Então, a gente faz o diagnóstico clinicamente e inicia o tratamento imediatamente antes de ver resultado de laboratório. Ok? O tratamento é feito com antitireoidianos, né, principalmente o propiltiuracil em altas doses, beta-bloqueadores, glicocorticoide, medidas de suporte em terapia intensiva. Também tem alta mortalidade, mais ou menos 30% evoluem para óbito. Então, manifestações clínicas da crise tireotóxica são essas aqui. O paciente geralmente tem hipertermia, tá, mostrando a disfunção termorregulatória, né, o aumento da termogênese, taquicardia ou insuficiência cardíaca, alterações neurológicas, psicose, convulsões ou coma, disfunção gastrointestinal, diarreia, vômitos, icterícia, quando está presente, é um sinal de mau prognóstico, e a presença de um fator desencadeante. Então, se preencher esses 5 critérios, você está diante de uma crise tireotóxica. Trate como, tá? Com relação ao diagnóstico de tireotoxicose, gente, o TSH também é um exame excelente, tá? Então, se você tiver que escolher um exame para pedir no paciente com suspeita de disfunção tiroidiana, TSH, tá? Geralmente está baixo, né, suprimido, porque a imensa maioria dos casos de tireotoxicose também é por doença da tireoide, então acaba levando a feedback negativo na hipófise, o TSH cai lá embaixo, fica supresso, e o T4 livre geralmente está aumentado. Eventualmente, você encontra alguns pacientes que têm TSH baixo, T4 normal, aí só o T3 está alto, tá? Que são os casos de T3 toxicose. Isso é mais visto no paciente que usa, por exemplo, T3 em formulinha para emagrecer, né? Tireotoxicose factícia por ingestão de T3. Aí você tem o TSH baixo, T4 baixo e o T3 alto, tá? E alguns casos de Graves também, eventualmente, pode ter T3 toxicose, mas é incomum, tá? Geralmente altera mais o T4. Achados inespecíficos, né? Leucopenia é comum na doença de Graves, hipercalciúria, hipercalcemia, né? Por aumento de reabsorção óssea,
hiperbilirrubinemia, redução do colesterol, né, porque o hipertireoidismo aumenta a captação do colesterol pelo fígado, então reduz o colesterol total, reduz LDL. E na suspeita, quando a gente define então o diagnóstico da tireotoxicose, a gente vai depois buscar qual é a etiologia, para definir qual é o melhor tratamento. A etiologia, se você tiver um paciente com tireotoxicose com oftalmopatia de Graves, pronto, está feito seu diagnóstico, é uma doença de Graves. Tá? Então, achados clínicos muitas vezes já dão a dica para a gente. Na dúvida, se o paciente não tem uma oftalmopatia, é um paciente dos seus 40, 50 anos, que já não é idade nem muito de Graves, nem de bócio multinodular, a gente às vezes fica em dúvida qual é a etiologia. Aí, nesses casos de dúvida, a gente pode usar exames adicionais para definir a etiologia. A cintilografia ajuda bastante, viu, gente? Que eu falei, né? A cintilografia ajuda a dividir os casos de tireotoxicose com hipertireoidismo dos casos de tireotoxicose sem hipertireoidismo. Então, já diminui pela metade as possibilidades diagnósticas, a cintilografia. Anticorpos, se você suspeitar de doença de Graves, pode dosar, né, o TRAB, que é o anticorpo contra receptor TSH, que está positivo em mais ou menos 80%, 90% dos casos. Anti-TPO também pode estar alto no Graves, né, que também é uma doença autoimune, né, então pode ter anti-TPO também. E o ultrassom muitas vezes é ótimo. A cintilografia, inclusive, permite uma correlação anátomo-funcional, que é uma coisa interessantíssima da cintilo. Além da cintilografia te dizer se aquela tireoide é hiperfuncionante ou não, ela consegue te dizer se toda a tireoide é hiperfuncionante ou só uma parte dela. Então a gente consegue ter uma correlação entre a anatomia da tireoide e a função dela. Tá? Inclusive para definir se é um nódulo, por exemplo, num bócio multinodular, dá para saber se é um nódulo que é hiperfuncionante ou mais de um. Ou no Graves costuma ser a tireoide toda. Então, um exame extremamente interessante. Nas causas que têm hiperfunção tireoidiana, que têm hipertireoidismo, captação de iodo alta. Nas causas que não têm hipertireoidismo, não têm hiperfunção tireoidiana, captação de iodo muito baixinha ou zero. Então, isso aqui é a diferença. São dois pacientes com tireotoxicose. Aqui nessa imagem de cintilografia, quanto mais escura a imagem, maior a captação de iodo. Então, veja, isso aqui é uma doença de Graves. Tireoide super captante, com captação elevada e toda ela capta. Então, uma hipercaptação difusa, toda a tireoide hipercaptante. Isso é doença de Graves, tá? Bócio difuso tóxico. E aqui é um paciente que tem uma tireotoxicose factícia. Então, como está usando hormônio tireoidiano exógeno, isso suprime o TSH e suprime a função da tireoide. Então, a tireoide captação zero. Não dá para ver a tireoide aqui, né? Então, a cintilografia diferencia muito bem. E dá a dica, inclusive, da etiologia. Olha aqui, ó. Isso aqui são casos de pacientes que têm captação alta, só que esse aqui é um Graves, que essa aqui já é uma cintilografia coloridinha, né, mais bonitinha. Você vê que quanto mais amarelo, maior a captação. Os dois lobos são hipercaptantes, desenha a tireoide inteira. Então, hipercaptação difusa, bócio difuso tóxico, Graves. Esse é um bócio multinodular. Vejam que tem várias áreas de hipercaptação, numa tireoide grandona, com captação irregular. Tem áreas que captam mais que as outras, então tem alguns nódulos que são hiperfuncionantes e outros não. Então isso é um bócio multinodular tóxico. E aqui a gente só vê um nódulo. Então é um adenoma tóxico hiperfuncionante que está produzindo muito hormônio e suprimindo o restante da tireoide. Isso é uma doença de Plummer. Tá? Então o aspecto cintilográfico é muito característico. E o ultrassom ajuda também. Nos casos que você palpa um bócio e não sabe se é um bócio difuso ou multinodular, o ultrassom define isso para você. Então isso aqui é um bócio difuso. Vejam, ó, toda a tireoide aumentadona, de forma homogênea, né? Toda ela está grandona, espessada, o istmo grandão, o lobo grandão. Então, não tem nódulo, né? Um bócio difuso, isso aqui é um Graves. E aqui, bócio multinodular, um nódulo aqui, outro nódulo, parece um canto do nódulo aqui, com aspecto de esponja, né? Nódulos sólidos com componente cístico no interior, tipo esponja, que isso aqui geralmente se associa à hiperfunção, à secreção aumentada de hormônio tireoidiano. Em relação a tratamento, gente, a tireotoxicose, o hipertireoidismo, é uma situação muito interessante, porque é uma das poucas situações de medicina que a gente tem 3 opções diferentes de tratamento, e as 3 são boas, tá? Então a gente vai escolher de acordo com o jeitão do paciente. A gente pode usar medicamento antitireoidiano, iodo radioativo ou cirurgia. Antitireoidianos são as tionamidas, que são drogas que inibem a função da TPO, principal enzima aí responsável pela síntese do T3 e T4. A gente tem o metimazol e o propiltiuracil, tá? E o propiltiuracil, além de inibir a TPO, ainda tem a vantagem de inibir a conversão periférica do T4 em T3. Então ele consegue reduzir mais rápido o T3, tem um efeito mais rápido de controlar a tireotoxicose por esse efeito adicional. Uma vantagem dele em relação ao metimazol. Essas drogas normalizam T3 e T4.
em 70% a 80% dos pacientes dentro de 6 semanas. O TSH demora aí 6 a 8 semanas para começar a subir, que é o tempo mínimo para a gente colher um novo TSH, né? Pelo menos 6 semanas, não colha outro TSH antes disso, que ele não muda. Se você quiser reavaliar o paciente antes disso, colhe um T4 livre. Que o T4 livre ele já baixa em 1 semana, 2 semanas, ele já diminui. Tá? Já o TSH demora umas 6 semanas para ele mudar. E uma coisa interessante, nos pacientes com Graves que usam antitiroidiano, muitas vezes a gente observa queda do título do TRAB. Então parece que eles têm um efeito também imunomodulador, diminuem a resposta autoimune. Tá? Melhoram a oftalmopatia do paciente que tem oftalmopatia de Graves, então são também imunomoduladores. Os efeitos adversos dessas drogas são mais comuns no começo do tratamento, primeiros 3 meses. Urticária, alergia, né? É muito comum, o paciente ter prurido cutâneo, artralgia. O propiltiuracil pode ser hepatotóxico, então cuidado com o paciente que tem doença hepática, tem que monitorizar a transaminase durante o uso do propiltiuracil. O metimazol pode dar colestase, mas não é hepatotóxico. O propiltiuracil pode se associar a vasculite, inclusive ANCA positiva, pode dar uma síndrome lupus-like, tá? Que depois regride com a suspensão da droga. Leucopenia é muito comum, mas geralmente é transitória, não tem grandes repercussões. E o que a gente tem mais medo é isso aqui, ó, a granulocitose. A granulocitose é uma complicação rara do uso de antitiroidianos, mais ou menos 1 em cada 1000 pacientes desenvolve, só que é potencialmente grave e fatal. A gente vai suspeitar de granulocitose no paciente que apresentar infecção de vias aéreas superiores, febre alta, dor na garganta, odinofagia, úlceras em cavidade oral. Geralmente o que acontece é que o paciente tem uma redução muito grande dos granulócitos, fica imunossuprimido e pega uma infecção grave de vias aéreas superiores. Tá? Então, se o paciente está em uso de metimazol ou propiltiuracil, desenvolve febre alta, odinofagia, né, infecção de via aérea, a gente tem que colher um hemograma. Se o granulócito tiver menos que 1000, está feito o diagnóstico de granulocitose. Suspende antitiroidiano e nunca mais usa antitiroidiano, tá, gente? Não, é totalmente contraindicado. Interna esse paciente e você vai dar antibiótico de amplo espectro e muitas vezes até tem que usar droga para aumentar os granulócitos dele, né, o fator estimulante de colônia de granulócito, granuloquine. E sempre orientar o paciente, isso aqui é interessante, o paciente começar a usar antitiroidiano tem que orientar, ó, se tiver febre, dor de garganta, você me procura, vai no pronto-socorro, colhe hemograma para a gente ver se não é a granulocitose. Por quanto tempo a gente usa essas drogas, gente? Depende, tá? No Graves, o Graves pode curar com o uso de antitiroidiano. Então a gente usa aí por 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Muitas vezes o paciente atinge remissão. Já as outras etiologias de tireotoxicose com hipertiroidismo, bócio multinodular e Plummer, não curam com antitiroidiano. Então a gente usa o antitiroidiano por um tempo até normalizar os sintomas, diminuir o T4 do paciente, normalizar a função tiroidiana e depois manda o paciente para um tratamento definitivo. Tá? Então bócio multinodular e Plummer sempre vai para tratamento definitivo, que é no caso iodo radioativo ou cirurgia, depende do caso. Na doença de Graves, paciente que usa a droga direitinho por 18 a 24 meses tem 40 a 50% de chance de curar o Graves. Então a gente suspende a droga depois desse período, o paciente mantém a tireoide normal, nunca mais faz nem hiper nem hipotiroidismo. Tá? Então chama isso remissão da doença de Graves, devido provavelmente ao efeito imunomodulador da droga. Essa remissão é mais frequente quando o paciente tem um bócio pequeno, uma tireotoxicose leve, baixa os títulos do TRAB e usa o remédio direitinho, tem uma boa aderência. Em alguns casos, quando o paciente tem muito sintoma, principalmente no início do tratamento, né, até o antitiroidiano fazer efeito e baixar o T4 dele, a gente às vezes pode usar beta-bloqueador para diminuir sintoma, diminuir taquicardia, tremor, sudorese. O que a gente usa mais é o propanolol, tá? E se o paciente tiver contraindicação aos beta-bloqueadores, a gente pode usar diltiazem ou verapamil para diminuir a taquicardia dele, que também funciona bem. Outra opção de tratamento é o iodo radioativo, que é o isótopo 131 do iodo. Tá? É uma droga muito segura que a gente usa aí há pelo menos uns 50, 60 anos, né, em endocrinologia. O efeito dele é fazer uma irradiação localizada na tireoide. Então ele age praticamente só na tireoide. O efeito, né, o alcance dessa radiação é de mais ou menos 1 milímetro. Então a tireoide é o único órgão que organifica iodo, que retém iodo. Então o efeito de radiação é muito localizado, muito restrito à tireoide. A gente vai usar o iodo radioativo na terapêutica definitiva do bócio multinodular tóxico, principalmente naquele bócio que não é muito grande, ou no paciente que tem alto risco cirúrgico, né? A gente pode então optar por fazer o iodo radioativo, que é uma boa opção também. Na terapêutica definitiva da doença de Plummer, principalmente se o nódulo tem menos de 4 centímetros, o iodo radioativo é uma ótima terapêutica. E na terapêutica definitiva da doença de Graves.
Na Europa e nos Estados Unidos é a primeira opção. Paciente nos Estados Unidos chegou no médico, descobriu que tem Graves, no dia seguinte ele está na clínica para tomar o iodo radioativo. Tá? Nem usa antitiroidiano. Porque eles acham que isso é mais custo efetivo. Tá? Isso varia um pouquinho de lugar para lugar. Aqui no Brasil, Graves em geral, a gente prefere primeiro tentar um tratamento, um ano e meio com antitiroidiano. Aí se o paciente recidivar o Graves depois da suspensão da droga, ou não responder ao antitiroidiano, eventualmente tem casos que são refratários, aí acabam indo para iodo radioativo. Mas aqui não costuma ser a primeira opção, pelo menos depende, né? Tem serviços que são um pouco diferentes, depende do local também. Tem resultado muito bom, controla a tireotoxicose em 4 a 8 semanas, né? Na maioria dos casos de Graves, reduz metade do tamanho do bócio, quando é um bócio multinodular, e funciona muito bem para Plummer com menos de 4 centímetros. Cuidados é que o paciente tem que parar o antitiroidiano alguns dias antes, se for metimazol 7 dias antes, se for propiltiuracil pelo menos 30 dias antes do iodo, para não interferir com a eficácia do tratamento. E tem que fazer durante uns 30 dias uma dieta com pouco iodo, que é para ele ficar meio iodo deficiente, que daí ele capta melhor o iodo radioativo. Tá? Efeitos adversos, o principal é hipotiroidismo. Então assim, paciente com Graves que toma iodo radioativo, a imensa maioria evolui para hipotiroidismo. Então ele troca uma doença por outra, né? O hiper pelo hipo. O que muitas vezes é vantagem, porque troca uma doença grave, que tem muito risco de complicação, por uma doencinha leve, que é fácil de tratar, que é o hipotiroidismo. É um comprimidinho de manhã, acabou. Então, geralmente compensa, né, trocar uma doença por outra aí. Então, 90% dos casos de Graves evoluem para hipotiroidismo em 10 anos após o iodo radioativo. Isso é menos frequente no bócio multinodular, tá? É só uns 10%. Pode ter piora transitória da tireotoxicose, o paciente pode fazer uma tiroidite, né, em resposta à radiação. E teoricamente, crianças também podem desenvolver leucemia pela exposição à radiação do iodo radioativo. Mas na dose de iodo que a gente usa para tratar Graves, isso é muito incomum. Tá? Pode acontecer leucemia com mais frequência quando a gente usa dose alta de iodo para tratar câncer de tireoide. Aí é outra história. Dose para Graves é difícil. Alguns estudos sugerem que o uso de iodo radioativo pode piorar o quadro ocular em pacientes que têm oftalmopatia de Graves, mas tem uma certa controvérsia aí. Alguns estudos mostram isso, outros não. Essa piora parece ser mais frequente em fumantes e ela não ocorre se o paciente usar corticoide 2 semanas antes ou até umas 4 semanas depois do iodo, não tem daí a piora da oftalmopatia. E sempre orientar a paciente, mulher em idade fértil, para evitar gravidez após o iodo, por causa do risco da radiação. Né? No mínimo 6 meses, de preferência 12 meses depois do iodo, deve evitar a gravidez. Tá bom? Por falar em gravidez, né, se a paciente grávida apresentar tireotoxicose, o antitiroidiano de escolha é o propiltiuracil, que passa menos pela placenta e não provoca aplasia cutis, que é uma malformação do couro cabeludo fetal que é associada ao uso do metimazol. O propiltiuracil não causa isso. Sempre usar a menor dose possível, de preferência menos que 3 comprimidos por dia, e se o paciente não melhorar com propiltiuracil e tiver uma tireotoxicose grave, né, está indicado tiroidectomia no 2º trimestre da gestação. Riscos da tireotoxicose tem vários, né? Para a mãe pode ter insuficiência cardíaca, pré-eclâmpsia, obstétrico, né? O risco de abortamento, prematuridade, descolamento placentário e neonatal também. A criança pode nascer com hipertiroidismo neonatal ou ter restrição de crescimento intrauterino. Então, muito risco. E por último, a cirurgia, né? Que é uma terapêutica que a gente acaba reservando para alguns casos específicos. Então, principalmente casos que são refratários ou que não conseguem usar antitiroidiano. Por exemplo, paciente com Graves que fez a granulocitose. Nunca mais você vai usar antitiroidiano. Aí, por algum motivo, ela não quer usar iodo radioativo, o paciente. Então, sobra a cirurgia, né, como uma opção de tratamento. Contraindicação ou recusa ao iodo. Ineficácia do iodo radioativo. Então, naqueles casos que tem um bócio multinodular gigantesco, né, quanto maior o tamanho do bócio, maior a dose de iodo radioativo que a gente tem que dar para resolver a tireotoxicose. Então, muitas vezes fica impraticável dar uma dose gigante de iodo. Então, bócio muito volumoso ou que tenha muito sintoma compressivo, a cirurgia é uma melhor opção. E no Plummer, que tem um nódulo grande, principalmente com mais de 4 centímetros, também a cirurgia é uma opção melhor do que o iodo. Tá? Iodo é bom para Plummer até 4 centímetros. Mais de 4, geralmente, a gente opta por cirurgia. Se tiver suspeita de neoplasia, né, um nódulo suspeito, esquisito também, melhor fazer cirurgia, que aí você consegue, inclusive, examinar o nódulo na patologia. E na infância, isso aqui está caindo em desuso, né? A gente está usando agora bastante iodo radioativo para tratar Graves na infância, tá? Que antigamente tinha medo de provocar leucemia, mas hoje em dia a gente está vendo que isso não acontece com a dose baixinha de iodo que a gente usa para Graves. Então, na gravidez, principalmente, uma indicação aí, no 2º trimestre, né? Acaba usando cirurgia.
Técnica de escolha. No Graves, tira subtotal, né? Deixa uma parte de um lobo tiroidiano. Então, tira um lobo inteiro e deixa um pedaço do outro lobo, que tem uma boa eficácia e dá menos hipotiroidismo. Já no Boston multinodular, é preferível tirar a tireoide inteira, fazer tireoidectomia total, porque se você fizer subtotal, o Boston multinodular recidiva depois de alguns anos, cresce de novo, tá? É bom preparar o paciente no pré-operatório, deixar ele, de preferência, com função tiroidiana normal, então usa antitiroidiano por um tempo antes da cirurgia, né, ou beta-bloqueador, e em alguns casos o cirurgião gosta de dar iodo também, uns 5 a 7 dias antes da cirurgia, né, o iodo frio, que é a solução de Lugol, que diminui a vascularização da glândula, então a tireoide sangra menos no intraoperatório. Né, os cirurgiões gostam de usar isso aí. Funciona muito bem a cirurgia, cura a tireotoxicose praticamente em todos os pacientes, dá alívio imediato da compressão se o paciente tem um bócio gigante. O problema é que, né, a complicação mais comum é o hipotiroidismo. Quando você tira a tireoide inteira, obviamente o paciente vai ficar com hipotiroidismo. Quando você faz tiroidectomia subtotal no Graves, 40% ficam com hipotiroidismo. Hipoparatiroidismo e lesão de nervo laringeu pode acontecer, mas se for um cirurgião com uma mão boa, que tem experiência no assunto, isso é menos de 1% dos casos. Com relação ao hipersubclínico, gente, só um breve comentário, né? É uma situação também que a gente vê às vezes na prática clínica. O paciente que tem um TSH um pouquinho baixo, mas o T3 e o T4 estão normais. Então é um hipertiroidismo leve, uma tireotoxicose leve, que alterou o TSH, mas ainda não alterou o T3 e T4. Mais ou menos 2% dos adultos, principalmente mulheres idosas. As mesmas causas que podem causar tireotoxicose clínica podem causar também tireotoxicose subclínica, que são Graves, o Boston multinodular, doença de Plummer. Inclusive, pacientes que estão tratando hipotiroidismo com T4, com levotiroxina, 20% dos casos acabam usando uma dose excessiva e fazem tireotoxicose pelo uso de medicação em dose excessiva. Aí é que é fácil de resolver, né? Só baixar a dose do T4 que ele está tomando. Sempre que você estiver diante de um paciente com TSH baixo, T3 e T4 normais, confirme o exame, colha de novo para confirmar se isso é verdade. Porque mais ou menos metade dos casos, o segundo exame vem normal. Então já afasta essa possibilidade. E lembrar de algumas causas aí de supressão do TSH que não são necessariamente tireotoxicose. Uso de corticoide em dose alta, de forma aguda, dopamina, doença sistêmica grave, estresse, doenças hipofisárias também suprimem TSH. Tá? E lembrar dessas possibilidades. O risco da tireotoxicose subclínica, né, é uma coisa que dá mais complicação do que o hipossubclínico. Então, assim, hipossubclínico a gente trata a minoria. Agora, no hipersubclínico, como tem maior risco de complicações, a gente acaba tratando a maioria dos pacientes, tá? Por quê? Porque se associa a risco de disfunção cardíaca, principalmente com TSH menor que 0,4, fibrilação atrial é 2 a 3 vezes mais comum quando o TSH está menor que 0,1, e a perda de massa óssea e aumento de risco de fraturas também é importante com TSH menor que 0,1 nas mulheres menopausadas. Então a gente trata, se o paciente tiver um TSH persistentemente menor que 0,1, sintoma sugestivo de tireotoxicose, cansaço, insônia, irritação, tremores, né? Idosos com mais de 60 anos, melhor tratar, que a população que mais tem isso, né, são os idosos com mais de 60 anos, as mulheres pós-menopausadas pelo risco de osteoporose, pacientes que têm doença cardiovascular já diagnosticada, fibrilação atrial, coronariopatia, ICC também melhor tratar. Então a gente acaba tratando a maioria dos pacientes com tireotoxicose subclínica, tá? Os que não precisam tratar, eventualmente, paciente jovem, com TSH um pouquinho baixo só, entre 0,1 e 0,4, que não tem comorbidade nenhuma, eventualmente a gente só acompanha sem tratamento e vê o que acontece, tá? Que aqui o risco de complicação é menor. Mas a maioria dos pacientes vão para o tratamento, ok? Tem algumas questõezinhas antes do intervalo. Vocês aguentam, moçada? Aguentam? Força aí, vamos lá, força na peruca, vamos lá. Aqui do Servidor Público Municipal de 2008, uma mulher de 35 anos que apresenta um TSH maior que 40, é provável o encontro das alterações seguintes, exceto... Ui, quanta pergunta me mandaram aqui. Então vamos ver, alterações possíveis aí do hipotiroidismo, gente. TSH acima de 40 é hipotiroidismo, né? Alguém tem dúvida disso? Não, né? Baita hipotiroidismo. Então o que ela pode ter? Elevação de CPK? Pode acontecer. Derrame pericárdico? Pode também. Galactorreia? Lembrar que pode ter hiperprolactinemia associada? Pode. Hiperglicemia? Não, tá? O paciente pode ter hipoglicemia. A tendência no hipotiroidismo é a glicose até dar uma baixadinha, tá? Então, ao contrário, hiperglicemia pode acontecer na tireotoxicose, não no hipotiroidismo. E o último aqui, aumento da pressão arterial diastólica também pode acontecer, né? Aumento da resistência vascular periférica. Então, a resposta aqui... Letra D, hiperglicemia não ocorre.
Aqui eu coloquei outras coisas que ocorrem também, né? Mas a gente já comentou isso, dislipidemia e hiponatremia nos casos graves. Lá de Santa Catarina, 2008, no hipotiroidismo primário, os exames laboratoriais demonstram. O que vai ter, gente? Hipotiroidismo primário. TSH alto, né? Certeza. Então aqui baixo ou normal já não é. Normal não. Então sobra aqui a A, C e a E. O que mais? Colesterol total vai estar como? Alto. Certo, né? Então esse aqui é T4 livre baixo, aqui fala também está certo, né? O T4 livre vai estar baixo. T4 livre baixo, certinho. Colesterol total, então T4 livre baixo e CPK elevado. Então a A está correta, né? Todas estão corretas na A. Vamos ver a C. Triglicerídeo elevado. Pode acontecer eventualmente aumento do triglicerídeo no hipotiroidismo primário, gente, mas não é o mais comum. O mais comum é ter aumento de colesterol total e LDL. E, em segundo lugar, HDL baixo. Tá? Eventualmente aumenta triglicerídeo, mas vamos riscar aqui, triglicerídeo elevado. E CPK normal. CPK normal, não são todos os pacientes com hipo primário que apresentam CPK normal, tá? CPK elevada. Então pode ter CPK normal sim, em casos mais leves. Essa questãozinha é uma questãozinha chata, viu, de Santa Catarina. Então, é para a gente considerar que isso aqui está errado. Triglicerídeos elevados, então vamos considerar também errado e CPK normal. Então, na verdade, os exames laboratoriais, a resposta, o gabarito dessa questão é a alternativa A, que aí tem todas as alterações possíveis aí no hipoprimário. T4 baixo, colesterol alto, CPK elevada. Então, um quadro mais grave aí de hipoprimário, né? Mas casos leves podem ter também colesterol normal, podem ter CPK normal, podem ter triglicerídeo elevado, inclusive. Então, essa questãozinha aí é bem discutível, viu? Questãozinha chatinha, mal formulada. Questão lá de Ribeirão Preto, 2006. No exame de triagem neonatal, olha que questão interessante, gente. Preste atenção nessa aqui. A dosagem de TSH no sangue capilar é usada para o diagnóstico precoce de hipotiroidismo congênito. Qual das situações não é detectada? Que tipo de hipotiroidismo, gente, pode acontecer que não cursa com TSH elevado? Porque o que a gente faz no teste do pezinho, aqui na triagem neonatal, é dosar TSH no sangue capilar, né, do calcanhar. Quando o TSH está alto, a gente faz diagnóstico de hipotiroidismo primário congênito. Qual situação pode cursar com TSH normal e hipotiroidismo? O hipotiroidismo central, né, onde existe deficiência da secreção de TSH. Essa situação não vai ser detectada pela dosagem de TSH na triagem neonatal. Então, o hipotiroidismo central não vai ser detectada na triagem aí usando TSH. A solução para isso seria a gente dosar tanto TSH quanto T4, né, no teste de triagem neonatal, mas aí acaba ficando mais caro e só 1% dos casos de hipotiroidismo congênito são de etiologia central. Então, no Brasil, a gente dosa só TSH. No Canadá, onde eles têm dinheiro sobrando, eles dosam TSH e T4. Aí eles pegam também os casos de hipotiroidismo central, tá? Mas resposta aí, letra A. Questãozinha agora de 2010, lá do Paraná. Uma paciente do sexo feminino, 35 anos, procura um médico com sintoma de irritabilidade, palpitação e cansaço. Ao exame físico, a paciente apresenta taquicardia, pele quente e úmida, retração de pálpebras e bócio doloroso. Ou seja, ela tem um quadro sugestivo de tireotoxicose, né? Taquicardia, pele quente, úmida, irritabilidade, palpitação, retração de pálpebras, a carinha de tireotoxicose. E olha que interessante, um bócio doloroso. Epa, dor na tireoide, isso tem que sugerir para a gente tiroidite subaguda, tá? Que é a causa mais comum de dor na tireoide. Exames laboratoriais, TSH001 baixo, né? Confirma a tireotoxicose. T4 livre alto, também confirma a tireotoxicose. T3 total alto, também confirma. Então, sobre esse quadro, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Alternativa A. A ecografia de tireoide é um método de escolha no diagnóstico diferencial das tireotoxicoses. Lá em Curitiba eles não falam ultrassom, né? Lá é ecografia. Não é, né? Para diagnóstico diferencial de tireotoxicose, a cintilografia é um exame mais interessante que a ecografia. Então, não é a letra A. B. A tireoglobulina sérica está reduzida na tireoidite subaguda. O que vocês acham? Existe ruptura dos folículos por lesão, né, inflamatória infecciosa, que libera T3 e T4 para circulação, isso que dá tireotoxicose na tireoidite subaguda. Junto com T3 e T4 é liberado tireoglobulina também, né, que é o coloide, que é o precursor aí da síntese de T3 e T4. Então a tireoglobulina sérica também está aumentada na tireoidite subaguda. Não é a B. C. As tireoidites subagudas são causadas por infecção bacteriana ou viral. Geralmente
viral, tá? A imensa maioria dos casos são etiologia viral, então também não é C, bacteriana não é. D, a relação T3-T4 é maior na tireoidite subaguda do que na doença de Graves. Não falei sobre isso, mas alguns autores gostam de usar a relação T3-T4. Quando essa relação é maior que 20, isso indica fortemente doença de Graves. Então a relação T3-T4 sugere doença de Graves, tá? Quando está aumentada, então não é a D. E a última sobrou, a cintilografia de tireoide é o método mais confiável no diagnóstico diferencial das tireotoxicoses. Aê, bingo! Então a resposta aqui, letra E, tá bom? Então uma tireoidite subaguda, provavelmente. Se bem que com essa dura palpação aí, acho que nem precisava de cintilo. Lá do Paraná também, em 2008, uma mulher de 32 anos, olha lá, agitação, taquicardia, emagrecimento, febre baixa, então outro quadro tireotóxico, né, com febre, TSH baixo, T4 alto, um VHS elevado, olha o aumento da atividade inflamatória, e a captação de iodo radioativo diminuída, menor que 1% em 24 horas. A gente considera normal, gente, em torno de 2 a 20% de captação em 24 horas. Tá? Varia um pouquinho aí, dependendo do local, né? Mas é mais ou menos isso aí, de 2 a 20%. Então, menos que 1 está diminuída. Qual que é a causa provável aqui? Diagnóstico provável? Uma tireotoxicose com febre baixa, aumento de atividade inflamatória e com captação de iodo reduzida. Isso é tireoidite subaguda, né, gente? É uma tireotoxicose sem hipertireoidismo. A causa mais comum, tireoidite subaguda, que dá febre e dá aumento do VHS. Questãozinha do Rio de Janeiro, 2008, a Sara, de 49 anos, uma questão parecida também, né? Eles gostam de pedir o diagnóstico de tireotoxicose. A Sara, 49 anos, emagrecimento, insônia, tremores, com a tireoide de volume normal, fibroelástica sem nódulos, TSH baixo, T4 livre normal e um anti-TPO positivo. Anti-TPO positivo significa o quê, gente? Que ela tem uma doença autoimune da tireoide. Qual é a doença autoimune da tireoide que provoca tireotoxicose? Doença de Graves, né? E aí a captação de iodo radioativo dela, 20% em 24 horas, ou seja, está no limite superior, né? Dá para dizer que está aumentada. Então a principal hipótese aqui, doença de Graves. Ok? Mesmo na ausência de bócio, vejam, pode ter caso de doença de Graves com a tireoide de volume normal, 10% dos casos de Graves. 2009, lá de Londrina, em relação ao hipertireoidismo, assinale a alternativa correta. Se não tratado, associa-se ao aumento da mortalidade cardiovascular. Certo, né, gente? Então, o hipertireoidismo sem tratamento aumenta a chance de arritmia, insuficiência cardíaca e mortalidade cardiovascular. Letra B. O bócio multinodular tóxico é mais frequente antes da quarta década? Não, depois dos 50 anos. Então, B está errado. C. Podem se encontrar oftalmopatia e mixedema pré-tibial nas diferentes causas? Não, só no Graves. Né? Isso são manifestações exclusivas da doença de Graves. O bócio uninodular tóxico está associado ao carcinoma papilífero da tireoide? Não. Bócio uninodular se associa ao adenoma folicular, tá? Que é um tumor benigno da tireoide. E a última, na tireotoxicose factícia por administração exógena de hormônio tireoidiano, a captação elevada de iodo radioativo pela tireoide? Não, né? Aqui é uma causa de tireotoxicose sem hipertireoidismo, que a captação vai estar caracteristicamente baixa ou zero. Então a resposta aqui é a primeira, letra A. 2008 de Pernambuco. O tratamento do hipertireoidismo recidivante com iodo radioativo está indicado. Vamos lá. Quando associado a bócio volumoso, o melhor tratamento é cirurgia, né? Principalmente em paciente de baixo risco cirúrgico é melhor operar, um bócio muito grandão. Para pacientes idosos, alto risco cirúrgico, né? Então, um paciente de alto risco cirúrgico, aí, de fato, o iodo radioativo é interessante, tá? Então, para pacientes idosos. Gestante, de jeito nenhum a gente vai usar iodo radioativo, totalmente contraindicado. E quando associado a oftalmopatia grave, também cuidado com iodo, que pode piorar a oftalmopatia, segundo alguns estudos. Então, resposta letra B. Mais uma. Vamos lá. Passa aí. Vamos. Vai. Essa é a última. 2007, da USP de Ribeirão Preto, assinale a alternativa correta em relação à oftalmopatia de Graves. Letra A. O tratamento adequado do hipertireoidismo com drogas antitireoidianas é importante. É importante? É, né? Com certeza. Né? Lembrar que o antitireoidiano ele tem um efeito imunomodulador. Então, quando a gente começa a tratar a doença de Graves com antitireoidiano, muitas vezes isso já melhora um pouquinho a oftalmopatia. É importante, com certeza. Letra B. A sua evolução é previsível de acordo com o controle do hipertireoidismo? Nem sempre, tá?
Às vezes o paciente melhora do hipertireoidismo, mas a oftalmopatia piora. Então não é tão previsível assim não. C. O uso de corticoide impede sua progressão? Impede é o problema, gente, tá? Na verdade, o uso de corticoide diminui a progressão da oftalmopatia, mas tem pacientes que progridem mesmo apesar do uso de corticoide. Sumiu tudo aqui. Então a resposta aqui é a letra A, já tinha marcado, não é a B, não é a C, e a D, o uso de iodo radioativo não é recomendado, pode-se usar às vezes, mas tem que usar corticoide junto, né, na oftalmopatia de Graves severa, e a última, o tabagismo não parece influenciar seu curso, que está errado. Pacientes tabagistas têm oftalmopatia pior que responde menos a tratamento. Então resposta aí, letra A. Eu vou responder as perguntas do pessoal de casa aí que mandou dúvidas pela internet. A Mônica Aranha, do exterior, está perguntando como é o manejo da gestante com tiroidite de Hashimoto. Gestante com tiroidite de Hashimoto, Mônica, ela vai ter hipotiroidismo. O tratamento é repor T4 em dose mais alta do que ela usaria fora da gestação e controlar mensalmente pelo nível de TSH. E ela pergunta também, é uma boa opção tiroidectomia total em pacientes com tiroidite de Hashimoto? Não tem a menor indicação, tá? Para que você vai tirar uma tireoide que funciona pouco? Isso vai resolver o quê? Nada, né? Então não tem indicação de tiroidectomia no paciente que tem só tiroidite de Hashimoto. O tratamento é repor T4, só. Alcides Nunes, lá de Pelotas, está perguntando, a alteração do TSH é patognomônico de alteração de tireoide, independente dos níveis de T3, T4 ou anti-TPO? Pode ser alteração da tireoide ou alteração da hipófise, né, Alcides, que vai alterar a TSH. Né? Mas praticamente só essas doenças nesses locais vão alterar a TSH. A Neila Serrano está perguntando, bom dia, qual o valor normal de T4 livre? Varia nos diferentes laboratórios, viu, Neila? Em geral, né, T4 livre, a gente considera, na maior parte dos laboratórios, fica em torno de 0,7 a 1,8, mais ou menos, nanograma por decilitro. É mais ou menos nessa faixa aí, tá? O Alcides, lá de Pelotas, também está perguntando, beta-bloqueadores ou amiodarona podem causar alterações tiroidianas? Aí você está errado, Alcides. Beta-bloqueador não costuma causar alteração tiroidiana. Amiodarona, sim. Como identificar se são eles os causadores e não uma doença tiroidiana primária? Eu vou comentar sobre tiroidite por amiodarona na próxima aula, tá? Daí você vai entender melhor isso aí. A Juliana, do exterior, está perguntando, se a paciente está tentando engravidar e tem hipotiroidismo, é melhor já começar a tratar ou espera ela engravidar para começar? Obrigada. Em geral, Juliana, isso aí varia muito de médico para médico. A gente não tem guidelines, por exemplo, paciente com hipotiroidismo subclínico tentando engravidar. Né? Eu, pessoalmente, prefiro já tratar, porque a paciente, assim que engravidar, vai precisar da medicação. Né? E quanto antes começar a levotiroxina, melhor. Então, já trata antes, né? Até ajuda ela a engravidar com mais facilidade, porque o hipotiroidismo, inclusive, pode dar disfunção anovulatória. Então, o paciente que está tentando engravidar, eu, pessoalmente, prefiro tratar, mas isso varia de pessoa para pessoa. A Karen, de Santa Catarina, está perguntando, vale a pena fazer screening de hipertiroidismo na população em geral ou apenas nos pacientes sintomáticos? Boa pergunta, Karen. Nos Estados Unidos, a Associação Americana de Tireoide recomenda dosar TSH em todo mundo a partir dos 35 anos, tá? Mesmo assintomático, porque é uma alteração extremamente comum, tá? No Brasil, a gente não tem recomendação a esse respeito. No Brasil, a gente colhe TSH na suspeita de disfunção tiroidiana. Então, muda de acordo com o local. A Daniela, em uma idosa de 80 anos, obrigado pelo elogio aí, Daniela, está perguntando, em uma idosa de 80 anos com depressão e TSH de 7, vale a pena iniciar por ante-4, mesmo com TSH menor que 8? Não, Daniela, cuidado. Idosos é uma situação à parte. Tem uns estudos que saíram agora, faz uns 2, 3 anos, que mostraram que em idosos, especialmente idosos, bem idosos, né, quarta idade, mais de 80 anos de idade, essas pessoas frequentemente têm TSH na faixa de 7, 8, e isso é normal para eles. Pode ser que o TSH normal em idosos seja mais alto. Então até 7, 8 em idosos com mais de 80 anos, em geral, a gente não trata, tá? Só quando está muito alto, mais do que 10 ou 12 em idosos. O Edil Magalhães, lá de Juiz de Fora, olha só, professor, atendi ontem um paciente em surto psicótico com psicose em evolução há 1 ano. Ao EAS me deparei com cristais de tirotoxina. Nunca ouvi falar disso, hein? Cristais de tirotoxina? Jesus. Havia taquicardia e tremores sem sudorese. Não tive como dosar hormônios na urgência, tireoide fibroelástica sem nódulos. Qual seria a principal etiologia? Não faço ideia, Edil. Nunca ouvi falar de cristais de tirotoxina no exame de urina. Para mim é novidade. Será que não é rara a digitação disso? Não.
Cristais de tirotoxina? Jesus, nunca ouvi falar, fico devendo. A Tatiane está perguntando, gostaria de saber qual a fisiopatologia que leva a proptose e sinais inflamatórios oculares. Tatiane, a teoria mais aceita para explicar a oftalmopatia de Graves é que talvez o tecido conjuntivo retroorbitário, incluindo aí a gordura e a musculatura retroorbitária, podem ter antígenos que são compartilhados com a tireoide. Então a autoimunidade contra a tireoide pode também afetar a musculatura e o tecido conjuntivo retroorbitário. Isso leva então a edema, inflamação, e proptose, sinais inflamatórios aí da órbita, tá? Então provavelmente essa é a explicação mais provável desse quadro. Tá bom, gente? Vamos para o intervalo. A gente volta daqui a 10 minutinhos para falar do resto das doenças da tireoide. Obrigado pela atenção. Não há neste mundo que me bate pra sair.